Enquanto outros jovens mestres de famílias ricas ainda estão sendo incriminados, você já está dirigindo um carro desgovernado para tentar atropelar o falso jovem mestre. O pai, Ji Jialian, está tão furioso que quer te ver apodrecer na prisão. Mas você é libertado por falta de provas. Nesse momento, após a gravação do depoimento, você olha para Ji Jialian, que está tão furioso que seu rosto está distorcido. Você não pode deixar de zombar. Antes, vocês me acusavam e me condenavam sem nenhuma prova. Agora, vocês sabem que fui eu quem planejou o assassinato, mas não podem fazer nada comigo. Que engraçado. Du Xiu aconselha suavemente. Antes, nós é que estávamos errados com você. Mas agora você está cometendo assassinato e incêndio criminoso. Você não pode continuar errando. Confesse. Por que ele se atreve a lutar contra seus irmãos? Amanhã ele se atreverá a matar seu pai e sua mãe. Essa pequena besta deveria ir para a prisão para refletir. Pai, mãe, não briguem por minha causa. Ji Boda finge ser injustiçado para provocar. Afinal, o irmão mais velho é o único filho de vocês. Ele quer me matar apenas porque vocês me amam muito e ele está com ciúmes. Devemos dar a ele uma chance de corrigir seus erros. Por um momento, os olhares de todos em você estavam cheios de desgosto. Xiamo estava ainda mais ansioso para mandá-lo para a prisão imediatamente. Em resposta, você apenas se recosta na cadeira e olha para Ji Boda com um sorriso ambíguo. Quando este sujeito estava prestes a ser atingido por um carro, o pneu do carro estourou repentinamente, permitindo que ele escapasse por pouco. No entanto, essa boa sorte tem um preço. Você pode ouvir claramente o sistema notificando que Ji Boda e Xiamo perderam 320 pontos de sorte cada. Isso mostra que o sistema de Ji Boda é definitivamente inútil, só pode fornecer a função de transmitir vitalidade e extrair sorte. Parece que sua ajuda para Ji Boda é limitada. E você pode forçar Ji Boda a consumir sorte repetidamente, criando acidentes de carro frequentes. Quando o sistema não consegue extrair sorte suficiente, ele irá falhar automaticamente? Nesse momento, o advogado do grupo Ishi retorna. Ele se inclina e diz no ouvido de Ji Jialian, presidente Ji, tentamos encontrar alguém para se comunicar com Li Gui e oferecemos 10 vezes o preço para que ele identificasse o mandante. Mas ele ainda se recusou. Ji Jialian bate na mesa de raiva ao ouvir isso. 10 vezes o preço e ainda assim não funciona? Depois de ouvir isso, você bate na mesa com desdém e diz calmamente, não atrapalhe. A sabedoria das pessoas comuns é maior do que você imagina. Tio Gon tem prestígio no submundo. Suas palavras são lei. E você? O que você tem? Você acha que pode fazer as pessoas mudarem de lado apenas jogando dinheiro? Li Gui ainda teme não ter vida para pegar o dinheiro e sua família não ter vida para gastá-lo. Ji Jialian fica tão bravo que seu peito sobe e desce. E você está muito preguiçoso para falar bobagens com ele. Você se levanta e sai pela porta. Antes de sair, você sorri sinistramente para Ji Boda. Você teve sorte hoje. Espero que você continue tendo sorte no futuro. Caso contrário, você pode morrer. Ji Boda finalmente fica tão zangado que seu rosto se contrai. Antes, ele podia difamá-lo casualmente e Ji Jialian o puniria arbitrariamente. Mas agora que você está sendo cruel, você nem se importa com a cara de Ji Jialian. A situação já está fora de controle. Acusações caluniosas se desenvolveram em uma luta de vida ou morte entre homens, perdendo completamente o controle. Ao cair da noite, o rosto de Ji Jialian já havia sido contatado por ele em particular. Caso contrário, a lei familiar será aplicada. Assim que esta mensagem foi divulgada, causou um alvoroço no grupo. Pai, o que você está dizendo? Por que você está dizendo essas coisas irritadas? Xiao Qi te irritou de novo? Xiao Qi está ficando cada vez mais ultrajante ultimamente. Nós estamos ocupados e ausentes, e ninguém consegue controlá-lo. Ji Jialian estava com preguiça de explicar e simplesmente tirou uma foto do recibo do boletim de ocorrência de hoje e enviou. Então disse que Jian e Ji Boda são excessivamente mimados e já estão tão loucos a ponto de contratar um assassino. Vejam vocês mesmos. O quê? Não pode ser. Ele odeia tanto agora. Ele tem um problema no cérebro? Impossível. Deve ser um mal-entendido. Este pequeno bastardo é simplesmente anárquico. Marque-o para ver como ele explica. Ele nem está neste grupo. Como marcá-lo? Depois que a terceira irmã, Ji Qiuyan, enviou a mensagem, o grupo ficou em silêncio instantaneamente. Só então todos perceberam que Jian não estava no grupo. Por um tempo, todos ficaram um pouco envergonhados. Foi quando Ji Boda viu que a situação estava errada. Ele rapidamente disse, pai, mãe, me desculpem.
É tudo culpa minha. Deixei esta família em frangalhos. Eu não deveria ter vindo. Que tal rescindirmos o relacionamento familiar? Dessa forma, o irmão mais velho não ficará com ciúmes. Sob a venda de piedade de Giboda, a família rapidamente se juntou a ele para condenar seus crimes. Estavam bebendo juntos, pensando. De repente, o jovem de cabelo amarelo, Li Fei, exclamou e levantou-se abruptamente, emitindo um barulho enorme. Vendo isso, algumas pessoas repreenderam impacientemente. Li Fei, o que você está fazendo? Você quer nos assustar até a morte com seu susto repentino? Li Fei engoliu em seco e disse com uma expressão aterrorizada. Últimas notícias. Jian contratou um assassino e causou problemas na delegacia de polícia hoje. O quê? Assim que esta notícia foi divulgada, todos ficaram chocados. Li Fei respirou fundo e continuou. Vocês sabem que meu segundo tio está na brigada administrativa. Isso já se espalhou por toda a delegacia de polícia. Esta tarde, Jian contratou um assassino para matar Giboda e causou problemas. Então, ele queria matar Giboda? Ele ficou louco. Que preocupação, que ressentimento. Depois de ouvir isso, todos respiraram fundo novamente, realmente chocados desta vez. Como está Boda? Xiezi estava com o rosto cheio de ansiedade, pegando o telefone para verificar. Li Fei explicou aos outros. Não se preocupem, Giboda está bem. Dizem que, no portão do condomínio, um caminhão basculante veio em alta velocidade e o atropelou. Se o pneu esquerdo não tivesse estourado, causando a perda de controle e a colisão com o muro, ele estaria morto hoje. Na época, Jian estava tomando chá em uma casa de chá não muito longe, e o motorista era um paciente terminal de câncer, insistindo que estava se vingando da sociedade. Todos suspeitam que foi você quem fez isso, mas não encontram provas nem para detê-lo. Que incrível! Quanto mais o jovem de cabelo amarelo falava, mais animado ficava, e até mesmo os olhos de outros jovens ricos revelavam um anseio. Embora esse tipo de pessoa só saiba comer, beber e esperar pela morte, eles têm um grande respeito pela história de decisão e firmeza de seus pais. Agora você já saiu do círculo comum de jovens ricos, tornando-se um chefão com as mãos cheias de sangue. Como isso não pode deixá-los secretamente em admiração e inveja? Tornando-se um chefão com as mãos cheias de sangue. Como isso não pode deixá-los secretamente em admiração e inveja? Essa ação fez com que Jinping repentinamente chutasse a mesa de centro. Sob o choque da fúria furiosa, todos se animaram. E Xiezi também rangeu os dentes e disse, como Jian se tornou assim? Até mesmo o irmão ele ousa atacar, o que mais ele não ousaria fazer no mundo? Na verdade, é normal que Jian seja tão extremista. O filho biológico não é favorecido, e toda a família ama um filho adotivo. Quem poderia dizer alguma coisa? Li Fei disse fracamente. O choque fez com que muitas pessoas acenassem com a cabeça em concordância. Todos suspiravam com suas palavras, fazendo com que Xiezi e Jinping também ficassem em silêncio. Ai, Li Fei suspirou novamente. Enfim, se Giboda não fosse tão radical, não haveria tantos problemas. Todos acenaram com a cabeça em concordância ao ouvir isso. No canto, uma garota vestindo uma jaqueta e calças de couro justas, com longos cabelos ruivos. Depois de ouvir isso, uma garota com uma aparência linda e extravagante levantou os olhos chocada e perguntou, o que você disse? Li Fei repetiu subconscientemente, eu disse que nosso círculo. A garota de cabelo ruivo interrompeu e perguntou. A última frase, de qualquer forma, se Giboda não fosse tão radical, não haveria tantos problemas. Será que falei demais? Desculpe, mas Nie Qinglan não prestou atenção nele. Ela murmurou para si mesma, Giboda, Giboda. He, com alegria e excitação. Todos os homens fortes ficaram chocados. Este é um dos herdeiros de segunda geração de elite que raramente aparece nos círculos, o Senhor Supremo do submundo da cidade de Jiangou. A única filha de Nie Shengjian, conhecida como a princesa da máfia, tem uma personalidade arrogante e dominadora. Na escola, ela é uma pequena delinquente. A maioria dos jovens e jovens rebeldes da escola número 13 a consideram uma irmã mais velha. Ela pode praticamente lidar com quem quiser, então seu status é extraordinário. Os playboys comuns não ousam provocá-la. Hoje, não sei por que, ela perdeu tanto a compostura depois de ouvir o nome de Giboda. Lanlan, você está bem? Xiezi avançou para apoiá-la com uma expressão de perplexidade. Ele perguntou em voz baixa, por que tão animada? Não é nada. Nie Qinglan agarrou seu braço com a mão oposta e perguntou ansiosamente, o Giboda de quem vocês estão falando? Ele tem uma pequena palavra na orelha esquerda.
Orelha esquerda. Xiaozi pensou profundamente. Vários outros assentiram primeiro e responderam, sim, há uma pequena palavra na orelha esquerda. Depois de dizer isso, ele pegou seu celular, encontrou uma foto com Ji-Boda e entregou. Os olhos de Nie Qinglan se concentraram na tela, e então suas pupilas se contraíram repentinamente, e seus olhos ficaram vagos. Então, Ji-Boda, Ji-Boda, finalmente te encontrei. Nie Qinglan olhou para o jovem de aparência delicada no telefone. Os cantos de sua boca se curvaram inconscientemente em um arco suave, e em sua mente surgiu o cenário de um acidente de racha na rodovia Pancha há 3 meses. Naquela época, ele estava tonto. Foi esse garoto quem o salvou. Ele era gentil e gentil, como um raio de luz brilhando em seu mundo entorpecido. Depois de acordar, Nie Qinglan mobilizou todos os seus poderes para procurá-lo, mas Ji-Boda parecia ter evaporado do mundo. Mesmo revistando toda a cidade de Jiangou, ela não o encontrou. Mas hoje, Nie Qinglan ouviu o nome de Ji-Boda novamente. Acontece que ele mudou seu nome para Ji-Boda e se tornou o filho adotivo da família Ji, a mais rica, e também está preso em uma luta por fama e fortuna. Ele é tão gentil, ele deve estar sendo intimidado até a morte. Pensando nisso, o rosto de Nie Qinglan de repente ficou cheio de angústia. Sua mão esquerda inconscientemente acariciou um botão, ansiosa para entender a situação atual de Ji-Boda. Na manhã seguinte, você e Ji-Boda chegaram à escola novamente um após o outro. Sua ostentação ainda é de 3 carros blindados militares. 2 Rolls-Royce, um Hummer e 12 guarda-costas o escoltavam, e sua ostentação era comparável à de um líder em viagem. Ji-Boda estava sentado em um Mercedes-Benz. Além do motorista Xiao Wu, também havia 2 guarda-costas, o que não parecia tão degradante quanto antes. Mas as pessoas têm medo de comparações. Quando ele está com você, um parecia um jovem entusiasmado como um guarda de mal, enquanto o outro era um nobre mestre com uma dignidade natural. Os dois não estavam no mesmo nível. Sempre que isso acontecia, Ji-Boda não podia deixar de se sentir secretamente inferior, mas hoje, assim que os dois saíram do carro, várias motos barulhentas apareceram repentinamente no portão da escola. Chegando a tempo, os guarda-costas foram imediatamente despertados. Quando as motos se aproximaram, perceberam que havia alguns jovens e moças com cabelos tingidos de vermelho, verde e azul sentados nas motos. Eles eram extravagantes e seus gestos eram exagerados, em desacordo com os ricos de segunda geração e nerds da Sandy Hui High School. Imediatamente atraindo a atenção de inúmeras pessoas, os veículos circularam algumas vezes ao redor. Finalmente parando na frente de todos, uma garota ruiva vestindo jaqueta e calças de couro tirou o capacete. É você. Os olhos de Ji-Boda brilharam quando ele reconheceu a pessoa. Nie Qinglan sorriu, e os dois se olharam. Como se o destino estivesse reunido, faíscas podiam ser vistas em seus olhos. Até um tolo poderia perceber que eles se conheciam. Salvador, eu não tive tempo de agradecer da última vez. Nie Qinglan avançou e estendeu a mão. Meu nome é Nie Qinglan. Acabei de me transferir para a Sandy Hui High School hoje. Eu vou te proteger de agora em diante. Olá, colega Nie. Meu nome é Ji-Boda. Os dois apertaram as mãos. De repente, Ji-Boda pensou em algo e olhou para outra pessoa em choque. Inconscientemente, ele respirou fundo, obviamente já reconhecendo que ela era filha do clã Black Island que muitos ricos de segunda geração evitavam a todo custo. Pensando que ele era seu salvador, Ji-Boda ficou extasiado. Quase perdendo o controle de suas expressões, uma voz que só você podia ouvir soou em seu coração. Eu não esperava que salvar alguém azarado por acaso me trouxesse esse tipo de identidade. Eu sabia, pessoas comuns não têm tanta falta de sorte. No momento seguinte, Ji-Boda controlou sua expressão e começou a transmitir um falso pensamento interior para Nie Qinglan. Oh meu Deus! Como ela pode ser tão bonita? Ela é aquela poderosa filha do clã Black Island. Ela vai me proteger. Isso significa que o irmão mais velho não poderá me intimidar. Uma série de elogios exagerados fez o rosto delicado de Nie Qinglan corar. Ele acreditava profundamente nos pensamentos de Ji-Boda, mas quando ele pensava que Ji-Boda estava sofrendo bullying há muito tempo, ele não pôde deixar de ficar furioso, virando-se e olhando ameaçadoramente para você, que estava cercado por guarda-costas, avisando, Ji Xiao que, esta é a minha pessoa. É melhor você mostrar um pouco de respeito. Se eu descobrir que você o tocou novamente, eu garanto que você desejará estar morto. Você limpou seus ouvidos, achando esse tipo de aviso infantil ridículo. Não dei a mínima.
Essa louca da Nie Qinglan, você a conhece, naturalmente. As duas famílias estão no território de Jiangou, sempre se cruzando, embora não pertençam. Mas podemos dizer que somos conhecidos, e ele a chamar de Ji, o que demonstra claramente desprezo e provocação. Além disso, na vida passada, essa louca me causou muitos problemas, então você naturalmente não tem nenhuma boa impressão dela. Imediatamente rebateu, Senhorita Nie, você errou lugar para exibir sua autoridade. Você realmente acha que eu sou alguém que você pode manipular à vontade? Nie Qinglan bufou friamente, um inútil que não é valorizado pela família Ji. Por que eu não poderia te manipular? Mesmo que eu te movesse, a família Ji não se manifestaria por você. Acredita? Se você está entediado, não se preocupe em discutir com esse tipo de idiota. Acredito, claro que acredito. Se dependesse da família Ji para ser tão arrogante, já teria sido destruído há muito tempo. Nem mesmo entender isso é extremamente estúpido. Deixe-me passar, um bom cão não bloqueia o caminho. Você acenou a mão casualmente. Os guarda-costas imediatamente abriram caminho, e os jovens animados foram imediatamente barrados para o lado. Mesmo Nie Qinglan, ninguém lhe deu a mínima consideração. Irmã Lanlan, deixe o irmão mais velho ir primeiro. Jiboda cuidadosamente puxou para o lado, aparentemente aconselhando, mas secretamente atiçando fogo. A irmã Lama não entende nada. O irmão mais velho nem se importa com a opinião dos pais, então por que se importaria com esse tipo de aviso? Hoje em dia, tudo se resume à força. Parece que vou apanhar de novo. Com certeza, Nie Qinglan ficou furiosa ao ouvir isso. Pare! Ela empurrou um guarda-costas e caminhou até mim, sorrindo friamente e provocando. Esta senhorita deixou você ir? Você está impaciente. O que mais você quer dizer? Nie Qinglan cutucou meu ombro e avisou palavra por palavra. Quero que você entenda claramente. De agora em diante, se Jiboda sofrer qualquer problema, não importa se foi você ou não. Eu vou fazer você desejar nunca ter nascido. Entendeu? Depois de ouvir, você não ficou bravo, mas sorriu. Tão irracional? Parece que a senhorita Nie quer encontrar um guarda-costas e babá para Jiboda. Depois de ouvir, Nie Qinglan respondeu irracionalmente, exato. Esta senhorita é a razão. Não só você não pode tocá-lo, como também tem que segurá-lo e protegê-lo. Se ele se meter em confusão, eu vou te usar como exemplo. Você, com um sorriso falso, pega o celular e diz o número dela. Em seguida, seleciona o viva voz. Logo, do outro lado da linha, vem uma voz grossa e imponente. Alô? Quem fala? Tio Nie, aqui é Jiyan, Jiyan. Do outro lado, houve uma pausa antes de ele entender. É o Ji Xianzi. Precisa de algo? Não, nada demais. Mas você, sem hesitar e com um tom frio, diz, tem uma cadela solta na sua casa. Deixaram ela solta para morder as pessoas. Vai cuidar dela ou não? Você está querendo morrer. Nie Qinglan, furiosa, começa a xingar. Do outro lado da linha, silêncio por um longo tempo, indicando que ele entendeu a situação. Embora não soubesse por que os dois estavam brigando, você estava chamando Nie Qinglan de cadela, o que o deixou muito irritado. Imediatamente, ele adverte friamente, Ji Xianzi, seu temperamento é explosivo. Jovens com muita raiva não se dão bem. É fácil se dar mal. Não precisa se preocupar, tio Nie. Eu sou temperamental. Se você não controlar a sua cadela, não me importarei em ajudá-lo a controlá-la. Não precisa se preocupar, Xianzi. Havia uma leve ameaça no tom dele. Você não diz mais nada e desliga o telefone. Nie Xinjiua não controla essa filha louca, né? Ótimo, então vamos brincar devagar. Chefe, ligação de Gongshu. Pela manhã, enquanto você lia e resolvia problemas na aula preparatória para a competição, a guarda-costas entrega um celular com a tela mostrando a chamada de Shumaogun. Você sai da sala e atende o telefone no corredor. Alô, Gongshu, o que houve? Shumaogun diz, visivelmente preocupado. Jovem mestre, você irritou Nie Xinjiuan e sua filha. Você ri levemente. Com os olhos frios, não diria irritar. Eles que vieram me procurar primeiro. Aquela louca da Nie Qinglan gosta de Jiboda e veio me perturbar. O pai dela não só não impede, como ainda mima. É claro que eu não vou dar moral para ele. Shumaogun hesita por um momento antes de dizer. Jovem mestre, que tal eu ter a audácia de organizar um jantar? Talvez, por minha causa, eles estejam dispostos a fazer as pazes. Embora ele tenha alguma influência tanto no mundo legal quanto no ilegal, em comparação com Nie Xinjiuan, que
É praticamente um magnata do submundo, ele ainda não é páreo. Você ouve e pergunta rindo. Eu o insultei chamando a filha dele de cadela, e você ainda diz que não é nada? Shumaogon imediatamente respirou fundo. Jovem mestre, não faça piadas. Isso pode resultar em morte. Não estou brincando, estou falando sério. É melhor você se esconder, mas você ouve e sorri despreocupadamente. Não precisa. Nie Shenjiwa não viverá por muito tempo. Shumaogon ficou sem palavras novamente. Ele está entrincheirado na cidade de Jiangou há tanto tempo. Nada aconteceu. As operações anuais de combate ao crime organizado permanecem inabaláveis. Como ele poderia morrer tão facilmente? Você não explicou muito, mas deu algumas instruções e desligou o telefone. Você pode sentir a ansiedade de Shumaogon. Afinal, diante de um cão louco como Nie Shenjiwan, mais dinheiro e poder não adiantam. E você não tem medo dele porque sabe que uma grande reformulação está prestes a acontecer na cidade de Jiangou. Haverá grandes mudanças nos círculos político e comercial, bem como nos mundos branco e preto. O Nie Shenjiwan da vida passada teve problemas 2 anos depois. Não importa o quão poderoso seja o chefão da máfia, ele é lixo diante da máquina estatal. Quando o guarda-chuva protetor for destruído, tudo que o espera é a punição. Se Nie Shenjiwan realmente quiser morrer, você não se importaria de dar um empurrãozinho. Neste momento, um garoto de cabelo curto correu ansiosamente pelo corredor. Veterano, não está nada bem, veterano. Você franziu a testa ao ver a cena e perguntou. O garoto de cabelo curto disse sem fôlego. O que aconteceu? Song Yi e os outros estão cercados no banheiro. Onde? Leve-me até lá. Você friamente levou as pessoas com você. Você imediatamente pensou que era Nie Qinglan causando problemas. Quando você chegou ao banheiro no final do corredor, descobriu que o corredor já estava lotado de pessoas. Ji Pen, Ji Sizi, Ji Boda e outros estavam lá, todos observando o show com rostos brincalhões. Neste momento, dentro do banheiro masculino, Nie Qinglan estava liderando alguns jovens enérgicos, forçando Song Yi e outros 3 meninos da classe de competição a se ajoelharem no chão e, em seguida, dando tapas e chutes violentos alternadamente. A crueldade dos métodos é surpreendente. 2 dos meninos estavam gritando repetidamente, embora Song Yi fosse teimoso. Mas também sofreu bullying mais cruel. Quando você afastou a multidão e chegou, um jovem enérgico estava fumando um cigarro com força. Preparando-se para pressionar a ponta vermelha do cigarro em Song Yi, você disse friamente, se você o queimar, acredite ou não, eu mato toda a sua família. Uma palavra imediatamente deixou o rosto do jovem enérgico rígido. Chefe, não fique animado. Ji Boda disse observando as expressões. Lan Ji está apenas brincando. Você não pode protegê-los 24 horas por dia. Acalme-se, deixe-o desabafar a raiva. Ele. Você estapeou diretamente a saída dele. O rosto de Ji Boda ficou vermelho e inchado instantaneamente, e o rosto de Nie Qinglan ficou gelado ao ver esta cena. Colegas ao seu redor, a digníssima senhorita Nie é na verdade uma covarde. Por que tanta pressa? Em breve será a sua vez. O rosto de Nie Qinglan está cheio de raiva. Você soltou uma baforada de fumaça. Eu não só vou acabar com você, mas também vou fazer com que as pessoas ao seu redor entrem em colapso. Vou te mostrar quem pode ser ofendido e quem não pode. Entendeu? Bom, você se acovardou. Depois de esticar o pescoço, você disse, eu originalmente queria brincar lentamente, mas já que a senhorita Nie gosta de bullying, então eu posso acompanhá-la. Depois de dizer isso, você saiu correndo como um tigre saindo de sua jaula. Os punhos são ferozes como balas de canhão, acertando o rosto do jovem com um soco após o outro. Pum, pum, pum. Em um instante, vários gemidos abafados acompanhados de gritos, vários jovens foram nocauteados diretamente por seus fortes socos. Dentes quebrados estavam espalhados por todo o chão, e o banheiro estava cheio de sangue instantaneamente. Buscando boa sorte e evitando o mal, se você não tivesse se contido especialmente, essas pessoas provavelmente estariam paralisadas pelo resto de suas vidas. Uau, o jovem mestre Ji é realmente incrível, ele começa a lutar ao menor desacordo. Meu Deus, temo que nem mesmo os guarda-costas da minha família consigam desferir esses socos. Tão reservado, todos respiraram fundo, e o rosto de Ji Boda estava ainda mais pálido. Só então ele percebeu que você já havia se contido, caso contrário, um tapa seria suficiente para causar uma concussão nele. Bom. Você ainda se atreve a atacar, procurando a morte. Nie Qinglan ficou furiosa ao ver isso. Ela não é uma mulher frágil,
Ela cresceu em uma família da máfia desde pequena, não só é apaixonada por luta. Seu maior hobby diário também é praticar boxe e kickboxing. Vendo você atacar de forma tão dominadora, ela ficou tão irritada que cuspiu o cigarro. Então ela chutou com força. Bum, 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 seus punhos e pés se encontraram. Eles estavam lutando loucamente no banheiro apertado, e os poucos covardes estavam com tanto medo que se esconderam desesperadamente nos cubículos do banheiro, com medo de serem pegos no fogo cruzado. No entanto, esse bom show de luta não durou muito. Em apenas 7 ou 8 segundos, os dois trocaram 17 golpes. Nia Qinglan foi atingida diretamente na panturrilha por um chute seu, gemeu e se ajoelhou. Inútil. Você sorriu friamente e se aproximou, cotovelos e joelhos de Muay Thai atacando loucamente como sombras. Nia Qinglan ficou repentinamente sobrecarregada. Ele só podia se defender desajeitadamente. Depois de alguns socos, ele foi lançado para longe e bateu na parede no local. Gemendo, quase cuspindo sangue, você sabia, você ainda não dava a ele a chance de respirar. Com 2 chutes, você o deixou inconsciente e perguntou friamente, por que você não gritou por ajuda quando ele estava comandando seus capangas para intimidar os outros? Não me diga que você não viu. As bochechas de Chessizi ficaram levemente vermelhas. Sem saber o que dizer, Jiboda disse descaradamente, irmão mais velho. A irmã Lana estava apenas brincando. Ok, então eu também vou brincar. Você agarrou o cabelo de Nia Qinglan e bateu sua cabeça violentamente contra a parede, 2 vezes. Nia Qinglan gritou imediatamente, e a parte de trás de sua cabeça também inchou e sangrou, parecendo extremamente miserável. Você está louco? Jiboda não pôde deixar de exclamar. Não diga bobagens. Se ele ousar intimidar os outros, eu ousarei usar os mesmos métodos para retaliar. Então, você apontou para Jiboda com um sorriso frio e disse, quer salvá-lo, não é? Venha, venha, ajoelhe-se e implore para que eu o deixe ir. Jiboda ficou surpreso, e os outros também ficaram boquiabertos. Se não é você, quem mais seria? Você zombou, este assunto começou por sua causa. Você não vai ficar de braços cruzados vendo seus amigos que o defenderam serem espancados até a morte, certo? Jiboda entendeu imediatamente seu plano ao ouvir isso. Se ele concordasse, ele teria que se ajoelhar no chão e ser humilhado. Mas se ele recusasse, a imagem que ele havia construído normalmente entraria em colapso. Todos pensariam que ele era um ingrato sem lealdade, e até mesmo Nia Qinglan poderia guardar rancor. De qualquer forma, ele teria que sofrer uma grande perda. Chessizi persuadiu ansiosamente. Boda. Não se ajoelhe. Vou ligar para alguém agora para salvar a irmã Lana. Nia Qinglan também balançou a cabeça fracamente. Não se ajoelhe. Estou bem. Ele não ousará me fazer nada. É mesmo? Você agarrou a cabeça dele e sorriu horrivelmente. Eu só quero forçá-lo a não se ajoelhar. Se você não se ajoelhar, eu vou enfiar a cabeça dele no mictório. 19, 8. Em meio à contagem regressiva, todos ficaram boquiabertos. Ele realmente ia enfiar a cabeça da jovem senhorita Nia no mictório. A voz interior de Jiboda também soava constantemente. O que fazer? Devo me ajoelhar? Se eu me ajoelhar, meus pais definitivamente ficarão muito desapontados comigo e provavelmente me expulsarão de casa. Esquece, esquece. Mesmo que eu seja expulso de casa, tenho que salvar a irmã Lanlan. Vou me arriscar. Depois de uma atuação, ele estava pronto para se ajoelhar com uma expressão resoluta. Nia Qinglan ficou imediatamente cheia de emoção. Então, ela gritou vigorosamente, não se ajoelhe. Ele está te assustando. Ele não se atreveria a fazer isso comigo, certo? 3, 2, 1. O tempo acabou. Você não hesitou mais, agarrou o cabelo dele e o empurrou com força contra o mictório. Não, rapidamente. O grito de Nia Qinglan se transformou em um soluço. O líquido marrom amarelado do mictório teve um contato íntimo com seu rosto liso e bonito. Num instante, um cheiro forte e repugnante invadiu seu nariz. Ele quase vomitou em meio aos gritos. Mas você, impassível, pegou seu celular e tirou fotos detalhadas de Nia Qinglan. Essa cena assustou completamente a todos. Olham para você como se fosse um cão raivoso. As pessoas conversam chocadas. Em todo o círculo da elite da cidade de Jiangou. Quem não sabe que o velho Nia adora sua filha? Se esse pai coruja souber disso, vai despedaçar Jian em 8 pedaços. Eles simplesmente não acreditam no que estão vendo. Enquanto isso, na área de vilas do Jardim do Carnaval, no leste da cidade, Nia Shenjian está vestindo roupas esportivas brancas, balançando um taco de golfe na mão.
embora esteja sorrindo. Ele também exala uma aura de autoridade silenciosa. De repente, o celular no bolso toca. Nie Shinjian clica casualmente no WeChat e percebe um pedido de amizade de Jian. Ele pensa consigo mesmo. Será que esse cara quer vir pedir paz? Que seja, já que ele está tomando a iniciativa de pedir paz. Por consideração ao seu avô morto, contanto que ele se desculpe sinceramente com Alan, eu posso perdoá-lo uma vez. Nie Shinjian sorri levemente. Envelhecido, ele gradualmente começou a conter sua agressividade. Não mais tão explosivo e apaixonado como quando era jovem. Então, ele rapidamente aceita seu pedido de amizade. No momento seguinte, várias fotos são enviadas. Nie Shinjian clica para ver e quase tem um derrame. Na foto, sua filha amada está sendo pressionada contra o mictório de um banheiro masculino. Não apenas sua cabeça e rosto estão cobertos de urina, mas também há muitos sinais de sangue em seu corpo. Aparentemente, ela acabou de ser espancada brutalmente. Em seguida, uma mensagem de voz é enviada. Velho cachorro. Eu disse que se você não cuidar bem do seu filhote, eu cuidarei por você. Não precisa agradecer. Nie Shinjian joga o taco de golfe no chão, furioso, com as veias saltando. Seu pirralho. Eu vou te matar. Ele pressiona o celular e solta um rugido histérico, assustando os especialistas em saúde e guarda-costas ao redor, que ficam em silêncio. Soltem-no agora. Nie Shinjian continua enviando mensagens de voz, rugindo com os dentes cerrados. Se minha filha perder um fio de cabelo, eu vou te cortar em 1000 pedaços. O quê? Ainda quer que ele beba mais 1 litro de remédio? Me responda o mais rápido possível. Sim, tio Nie, com certeza atenderei a esse pedido. Vou te der, seu pirralho. Eu vou te matar. Espere só. Nie Shinjian nunca esteve tão furioso em sua vida. Chutou o carrinho de golfe ao lado, louco de raiva. Mas, ao enviar a mensagem, descobriu que já havia sido bloqueado. Nie Shinjian respirava fundo, com dificuldade. Uma onda de raiva bloqueava seu coração, prestes a explodir. Vão para o carro agora. Vamos para a escola 13. Nie Shinjian rugiu. Desculpe, Sr. Nie. A senhorita não está na escola 13. Ela se transferiu para a escola secundária Shengrui. Um jovem de cabelo raspado lembrou calmamente ao lado. Shengrui? O que ela foi fazer lá? Parece que foi por causa do Salvador que ela havia procurado antes. O jovem de cabelo raspado respondeu com rigor. Ela foi se apresentar em Shengrui esta manhã. E então aconteceu essa confusão. Muito bom, muito bom. Nie Shinjian já entendia o que havia acontecido. Sua filha tola com certeza estava sendo usada como peão. E acabou esbarrando em você, esse cachorro louco. Talvez outros me deem um pouco de moral, mas você não dá. Então ele teve azar, foi atropelado pelo carro. Para Shengrui. Nie Shinjian esfregou as têmporas, impotente. O jovem de cabelo raspado ouviu isso e imediatamente acenou para que os guarda-costas preparassem o carro. Em pouco tempo, Nie Shinjian estava sentado em um bentre, liderando um grupo de guarda-costas em uma procissão majestosa em direção à escola secundária Shengrui. Hoje, vou buscar Qinglan e levá-la para casa primeiro, depois deixo Lao Gui e os outros agirem. Os olhos de Nie Shinjian se estreitaram ligeiramente, e a aura de um chefe da máfia emanava novamente de seu corpo. Ele ordenou friamente. Não importa o que Qinglan tenha feito, eu quero aquele garoto de sobrenome Ji morto. Além disso, se a família Ji quiser protegê-la, ataquem a família Ji também. Entendido? O jovem de cabelo raspado rapidamente, animado, pegou o celular, pronto para chamar reforços, mas, ao abrir o celular, seu rosto empalideceu. Ao mesmo tempo, um post explosivo surgiu no fórum do campus, explosão. A irmã mais velha da escola 13 se transfere para a escola secundária Shengrui e não se esquece do bullying escolar, mas acaba sendo morta e forçada a beber urina. Embora este post tenha sido rapidamente excluído por Nie Shinjian, o conteúdo e as fotos já haviam sido capturados e espalhados loucamente em vários grupos de WeChat e grupos de alunos. Em menos de meio-dia, essa foto já era conhecida por todos os alunos do ensino médio da cidade de Jiangou. Depois que os professores souberam, ficaram todos em silêncio, sem ousar se intrometer. Afinal, ambos os lados eram difíceis de lidar. Se eu realmente intervir no bullying escolar, só vou arranjar problemas para mim, então só posso deixar o incidente se desenvolver. Quando Nie Shinjian chegou à escola com seus guarda-costas, você, Ji Boda, Nie Qinglan e outros já estavam sentados no escritório do diretor, e o diretor Liu estava olhando para esses jovens mestres poderosos.
Embora se sentisse cansado, ele só podia sorrir e cumprimentá-lo. Diretor Nie. Sinto muito. Por favor, sente-se primeiro. Vamos conversar bem. Não precisa. Nie Shinjian viu Nie Qinglan com o nariz e o rosto inchados assim que entrou. Com um cheiro de urina por todo o corpo e uma gaze enrolada na cabeça, ele sabia que este assunto não tinha muito a ver com a escola. Afinal, antes de vir, ele já havia descoberto o que havia acontecido. Nie Shinjian olhou friamente para você. Hoje não é para discutir quem está certo e quem está errado. Então ele zombou. Que coragem! Volte para casa e come e beba o que quiser, e não será um fantasma faminto quando vir seu avô no futuro. Você se encostou no sofá com um leve sorriso. Seus olhos varreram uma volta, e quase ninguém ousou encontrar seu olhar. Você acha que eu ousaria fazer isso tão drasticamente? Não tenho nenhuma carta na manga. Nie Shinjian de repente sentiu que algo estava errado. Eu pensei que tudo isso era apenas sua juventude impetuosa e comportamento impulsivo e ignorante da morte, mas agora ele não ousava mais desprezá-lo. A outra parte deve ter uma carta na manga para ser tão arrogante. Jovem, não importa quais cartas você tenha na manga. Este assunto não pode ser resolvido assim. Nie Shinjian avisou friamente. Tenha cuidado. Sempre há um preço a pagar por fazer algo errado. Não é ruim. Você concordou com a cabeça. Vamos apostar, dentro de meio mês, sua família também estará arruinada. Meio mês? Nie Shinjian zombou imediatamente depois de ouvir isso, e o diretor Liu e outros também contraíram os cantos da boca. Obviamente, ninguém levaria esta frase a sério, todos só pensariam que você está louco, e depois de causar um grande desastre. Você ainda tem que dizer palavras duras para forçar a dignidade. Isso foi deliberadamente instigado por Jiboda, irmão mais velho. Não faça isso. Nossos pais nos ensinaram a ser gentis com as palavras. Você intimidou a irmã Lanlan hoje. E você ainda quer provocar uma luta entre o grupo Ji e a família Ni. Isso não é bom. Nie Shinjian foi desviado por suas palavras, e sua expressão ficou animada. Eu pensei que você tinha alguma carta na manga. Acontece que você quer confiar no grupo Ji. Que ridículo. Mesmo que a família Ji venha protegê-lo hoje. Não pense que vou mostrar-lhe qualquer respeito. É assim mesmo? Você levantou o queixo, zombou e apontou para Jiboda. Reconheça este rosto na sua frente. É ele quem seduziu sua filha e o culpado por deixá-lo louco para me provocar. Lembre-se de responsabilizá-lo se sua família for destruída no futuro. A expressão de Nie Shinjian mudou, então ele estreitou os olhos para Jiboda. Já havia um traço de raiva em seu rosto. Nie Qinglan disse com uma voz rouca. Pai, este é meu benfeitor. Ele é agora a esposa da família Ji. Nie Shinjian olhou para ele com raiva e não disse mais nada. Ele se virou e saiu com os guarda-costas. Antes de sair, Nie Qinglan fez um gesto de cortar a garganta para você. Obviamente, a intenção era muito clara. Neste momento, todos no campus estavam discutindo sobre isso, os ricos de segunda geração de Jiangou. Oficiais de segunda geração também estavam discutindo ferozmente. Todos achavam que você estava morto. Algumas pessoas até abriram secretamente uma aposta sobre quantos dias você seria morto. À tarde, uma grande multidão de jovens enérgicos e jovens bandidos invadiu o portão da escola secundária Shengrui. Eles estavam andando de moto fantasma com canos de aço e facões escondidos nas mangas. Por um tempo, isso atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Obviamente, todas essas pessoas eram do Colégio 13. Eles sabiam que a líder, Nie Qinglan, estava sendo intimidada em Shengrui e sentiam que haviam perdido a face. Então eles chamaram amigos para vir e recuperar seu lugar. A escola chamou a polícia imediatamente sob pressão, e carros de polícia foram despachados com urgência. Os dois lados se empurraram e xingaram no portão da escola, e a cena estava cheia de pólvora, e parecia que estava prestes a se transformar em um motim. Na hora de sair da escola, todos os alunos do colégio Shengrui ficaram assustados com esta cena, e todos ficaram bloqueados dentro do portão da escola e não ousaram sair. Apenas você e seu comboio de guarda-costas apareceram imponentemente no portão da escola, seguindo a estrada aberta pelas pessoas. Saindo pomposamente, o capitão dos guarda-costas olhou para a situação externa e perguntou: esses pequenos bandidos e jovens bandidos estão emocionalmente animados. Eles continuaram gritando e xingando, querendo parar o carro. A polícia parece estar com falta de pessoal. O que devemos fazer se formos sitiados mais tarde? Não saia do carro para entrar em conflito com eles. Você esfregou as têmporas e disse: se alguém realmente parar o carro, apenas bata neles. No pior dos casos,
Diga que o veículo estava fora de controle e pague algum dinheiro. Entendido. O capitão dos guarda-costas assentiu e deu ordens pelo rádio. Depois de um tempo, o comboio saiu do portão da escola de forma imponente. Ambos os lados estavam cheios de pequenos bandidos e jovens bandidos que vieram ouvir as notícias. Eles fumavam cigarros e continuavam xingando. Mesmo que o isolamento acústico do carro seja bom, você ainda pode ouvir muitos palavrões. Finalmente, alguém na multidão não conseguiu evitar de agir. Vários tijolos e canos de aço choveram sobre seus carros a qualquer momento. No entanto, a carroceria à prova de balas e a qualidade do vidro eram muito boas. Mesmo que fossem tijolos, eles causariam apenas alguns pontos brancos e não causariam nenhum dano. Os pequenos bandidos continuaram a provocar lentamente. Muitas pessoas já estavam indignadas e bloquearam a frente do comboio. Vendo esta cena, você ordenou decisivamente: bata neles. Entendido. Com o capitão dos guarda-costas segurando o rádio para dar ordens, o Jeep Hummer na frente. Acelerando como um bonde, os jovens gritavam e se esquivavam, até que o Hummer diminuiu um pouco a velocidade. Sem causar ferimentos ou mortes, abriu caminho facilmente. Entardecer. Você voltou para a mansão tranquilamente. Ao entrar, viu Gigi Alien e Duciui sentados à mesa de jantar com expressões de raiva. Giboda suspirava ao lado, fingindo preocupação. Havia também Ji King, que havia acabado de voltar de Marrocos, e Nie King. Ajoelhe-se. Ao ver você entrar, Gigi Alien, por hábito, pegou uma xícara de chá e a jogou no chão. Gritou furiosamente: quem te mandou ofender Nie Shenjiu? Quantos coragem você tem para ofendê-lo? Você está tentando arrastar toda a família para a morte para ficar satisfeito? Você franziu a testa, virou-se, sentou-se no sofá e cruzou as pernas, dizendo: já que você entende, você deve saber qual é o nosso relacionamento. Nominalmente, ainda somos pai e filho. Mas, na verdade, só falta eu atingir a maioridade para romper o relacionamento. Então, por favor, não haja como um patriarca na minha frente, entendeu? Você. Gigi Alien ficou surpreso, só então lembrando que seu relacionamento era ruim. Em constrangimento, ele disse teimosamente: mesmo que você não me reconheça como seu pai, aos olhos de estranhos, ainda somos pai e filho. Agora que um incidente tão grande aconteceu, o grupo G ainda terá que pagar a conta por você. Eu não preciso que você pague a conta por nada que eu faça. Você estava descascando as unhas casualmente, dizendo sem se importar em causar problemas. Além disso, foi seu querido filho quem causou isso. Mesmo que eu e Nie Shenjian sejamos inimigos mortais, com o relacionamento dele e de Nie Qinglan, isso não chegará até você. Não finja ser um lobo grande. Gigi Alien ficou com o rosto vermelho com suas palavras, finalmente resmungando secamente. Eu quero ver o quão capaz você é de superar esse obstáculo sem depender da família Ji. Você sorriu sarcasticamente. Preguiçoso demais para prestar atenção aos comentários ociosos dos outros. Mãe Wang, traga o jantar para o meu quarto. Depois de dizer casualmente, você subiu as escadas. À noite, no escritório. Seus dedos digitavam rapidamente em um laptop, vários códigos passando rapidamente pela tela e finalmente se transformando em programas de hackers. Com o objetivo claro de invadir contas específicas. Como um gênio com um QI altíssimo, você já havia aprendido muitas habilidades sozinho na vida passada. Entre eles, as habilidades de hacker estavam entre as melhores do mundo. Em menos de 10 minutos, você implantou facilmente cavalos de Troia nos celulares de Gigi Alien e da família de Nie Shenjian. Sempre que seus números de celular recebem ou fazem chamadas, o cavalo de Troia grava automaticamente e envia para um e-mail especificado. Ao mesmo tempo, você digitou algumas vezes no teclado e uma interface de videochamada apareceu. Então, forçou uma conexão com um computador. No outro lado, apareceu um homem de meia-idade vestindo um pijama enrolado em uma toalha de banho. Ele hesitou por um momento e então franziu a testa, dizendo: o que é isso? Assédio. Vamos conversar. Você respondeu com um sorriso. O homem de meia-idade finalmente percebeu que o computador havia sido invadido e uma videochamada havia surgido à força. Quem é você? Gigi Achu, disse Yan. Acabei de ter um pequeno problema com seu irmão de juramento. E teve aquela confusão na frente da escola Seng Rui. Também está te dando muita dor de cabeça, não é? Fan Shen soube quem era você no momento em que ouviu, e ficou secretamente surpreso com as informações em suas palavras. Que irmão jurado! Que absurdo! Fan Shen disse com raiva por um momento. Eu sempre respeitei a lei, mantive minha intenção original e nunca me envolvi em formar gangues.
Não pense que dominar a tecnologia de hacking permite que você faça o que quiser. O uso indevido da tecnologia da informação é um crime. Fingido. Continue fingindo. Você rebateu com um sorriso. Você realmente não pensa que depois de usar uma máscara por muito tempo, você realmente é o modelo de justiça, certo? Eu enviei algumas coisas para sua caixa de e-mail privada. É melhor você terminar de ler antes de conversar comigo. A expressão de Fan Shen caiu, e ele rapidamente pegou um telefone reserva do cofre. Depois de terminar de ler as coisas na caixa de e-mail privada, ele involuntariamente respirou fundo, sua expressão estava extremamente feia e havia mais choque em sua voz. O que você quer? Uma pessoa inteligente deve saber o que eu quero, você disse com um sorriso. Claro, eu quero que seu irmão jurado morra. Por que fingir ser estúpido? Você está brincando comigo? Fan Shen disse friamente depois de ouvir, nós só manteremos a ordem social e a paz do povo. É impossível cometer crimes. Eu não estou pedindo para você cometer crimes. Apenas prenda-o de forma razoável e legal e então o mate. Você sorriu de forma pura. Você mesmo não quer fazer isso? É só que você ainda não se decidiu. As pupilas de Fan Shen se contraíram novamente. Ele descobriu que o belo jovem na frente dele parecia ter visto tudo há muito tempo. Você continuou a falar eloquentemente. Jiangou é este pequeno lugar. De repente, mudou o responsável, e ele ainda foi transferido da província. O histórico é muito profundo. Seus dias não têm sido fáceis ultimamente, certo? Vendo a expressão de Fan Shen mudar novamente. Você continuou sorrindo e disse, você deve estar sem dormir todas as noites, hesitando constantemente em se aproximar das novas forças. Ou manter a facção original, certo? O que você está tentando dizer? A voz de Fan Shen estava tremendo. Eu quero dizer que a família Ji cairá em breve. Você friccionou o anel na mão esquerda com indiferença. A ordem anterior será derrubada e uma grande reformulação ocorrerá. Quem escolher o lado certo primeiro lucrará. Os olhos de Fan Shen brilharam e ele perguntou depois de calcular por um longo tempo em seu coração, o que você quer que eu faça? Aquele sujeito, Nie Shenjian, é impecável em tudo o que faz. Durante todos esses anos, ele é o único que tem as cartas na manga, mas ninguém consegue encontrar provas de seus crimes. Se realmente quisesse encontrar, seria possível. Você suspira. Vocês só têm medo de que, quando ele afundar, arraste vocês junto, não é? Mas não se preocupe, Nie Shenjian é uma pessoa muito desconfiada. Os podres que ele tem em mãos. Nem mesmo a filha biológica dele sabe onde ele esconde. Daqui a pouco, vou enviar uma prova para sua caixa de e-mail pública, contanto que você haja rápido e não controle a prisão. E o abata durante a prisão, então esses podres não ameaçarão ninguém. Ao mesmo tempo, você também pode aproveitar isso para se juntar à nova facção, garantindo assim que sua posição suba mais um degrau. Aquele novo mandante só veio a Jiangou para se promover. Em menos de 3 anos, ele voltará para a capital da província. Naquela época, quem sabe você ainda poderá ir para a capital da província para tentar a sorte durante sua vida. Você está se esforçando para iludi-lo. Depois de ouvir, Fan Shen engole em seco. Seus olhos também mostram mais expectativa. Finalmente, ele acena com a cabeça em silêncio. O que você pretende fazer? Eu cooperarei totalmente. Usarei como pretexto uma confusão em frente ao portão da escola secundária Shengrui. Para iniciar uma operação de combate ao crime organizado, você bate na mesa e diz casualmente. Esse tipo de coisa acontece com frequência. Mesmo que Nie Shenjian seja cauteloso, ele não esperará que isso seja direcionado a ele. Em seguida, você só precisa organizar as pessoas normalmente. Nie Shenjian certamente ficará completamente irritado comigo. Ele inevitavelmente ficará desesperado e enviará pessoas para me matar. A propósito, velho fã, envie algumas pessoas de confiança para me seguirem secretamente. Meus guarda-costas não estão armados. Se realmente houver uma briga, não será muito conveniente. Fan Shen ouve isso e acena com a cabeça pensativamente. Em seguida, você mesmo deve ir. Não pense em fazer tramóias secretamente para me fazer lutar com ele até a morte. Já armazenei muita coisa boa na caixa de e-mail secreta. A cada 2 dias, se eu não cancelar uma vez, tudo será enviado para a internet. Contanto que você me ajude a resolver este problema, eu garanto que tudo será excluído e não incomodarei mais no futuro. E aí? A expressão de Fan Shen muda por um tempo. Finalmente, ele força um sorriso e diz. É que o irmãozinho entendeu mal, fique tranquilo, eu garanto sua segurança. Isso é bom. Você sorri satisfeito e desliga a chamada de vídeo.
Mas assim que a chamada termina, uma melodia suave de piano sai da sala de prática do quarto andar. Você imediatamente reconhece que é a voz da quinta irmã, Ji Qingyin. Ela é uma cantora e compositora obcecada por música. Ela criou muitas músicas amplamente cantadas. Ela é considerada uma talentosa cantora nacional. Hoje, ela parece estar compondo uma canção de amor triste, mas a música do piano está intermitente. Em muitas ocasiões, a conexão emocional não está no lugar. No passado, você certamente teria tomado a iniciativa de ajudar, usando sua memória musical e estética para remover o joio e refinar o trigo. E então tocar algumas músicas famosas para despertar sua inspiração, finalmente ajudando-a a completar uma obra-prima criada sozinha. Que pena que agora você só acha o som do piano dela extremamente irritante, querendo mandá-la embora. Na verdade, embora Ji Qingyin seja uma apaixonada por música, seu talento é realmente medíocre. As condições vocais também não são boas, e muitas vezes você precisa se esforçar muito para ajudá-la. Mas depois de 3 anos de orientação, até um porco se tornaria uma rainha da música, mas ela é apenas uma cantora de primeira linha no país. Pensando bem, que inútil, que idiota, você resmunga. Não sei se está xingando Ji Qingyin de estúpido ou você mesmo da vida passada, você se esforçou tanto na vida passada para impulsioná-la à posição de rainha da música, mas quando você quis entrar na indústria do entretenimento, ela ouviu Ji Boda. E te reprimiu e te atacou. Só de pensar já dá vontade de chorar. Que se dane nessa vida. No quarto do romance no quarto andar, Ji Qingyin veste um longo vestido branco, impecável, e coloca as mãos elegantemente nas teclas do piano. Parece especialmente bonito, mas o processo de criação é muito difícil, claramente com a cabeça cheia de inspiração, mas não consegue tocar nada. Cada nota parece se repelir, incapaz de formar uma música completa. Ela fica cada vez mais irritada. Tum tum tum, então ela pressiona as teclas do piano com raiva, ainda faltando alguma coisa. Sem Ji-Yan por perto, com aquela orientação brilhante, ela realmente parece ter chegado ao limite de sua capacidade. Completamente caindo em um estado de exaustão criativa. Não, eu preciso procurá-la. Pensando nisso, Ji Qingyin pega o manuscrito e desce as escadas apressadamente. Como resultado, ela foi parada por seguranças assim que chegou ao segundo andar. Desculpe, senhorita Quinta, o jovem mestre não gosta de ser incomodado. Saiam da frente. Ji Qingyin repreende insatisfeita ao ver isso. Eu sou a irmã dela. Deixe-a sair. Preciso falar com ela com urgência. Mas os seguranças ainda se recusam a ceder. O jovem mestre ordenou que ninguém deve incomodá-la durante o descanso. Pais e irmãs de sangue. Ela não reconhece. O que você disse? Ji Qingyin ficou tão irritada que não conseguiu falar. Ji-Yan, saia. Ela grita furiosamente. Eu sou sua irmã. Que atitude é essa? Será que é porque estamos perto de Ji Boda? Você nos rejeita tanto? Será que faz muito tempo que não te bato? Saia logo. Não me force a te dar uma lição. O segurança estava prestes a forçar a saída quando você já saiu do quarto, roçando no cabelo dele. Olhou para ele de leve, com um olhar zombeteiro. O que? Quer vir defender seu bom irmãozinho? Do que você está falando? Ji Qingyin disse insatisfeita. Você não é meu irmão? Pare com isso. Não tente se aproximar. Com esse seu tom desdenhoso. Eu não reconheço nem meus pais, morra se precisar, mas não te reconheço como minha irmã. Pedindo favores com tanta arrogância. Você continua sem vergonha como sempre, hein? Você. Ji Qingyin ficou vermelha de raiva por um momento. Ela queria refutar, mas não conseguia, pois de fato veio pedir sua ajuda. Por que outra briga? A história do Boda fica para outro dia. Ji Qingyin engoliu a raiva e fingiu grandeza. Venha mudar a música. Preciso de uma música nova de encerramento para o meu show no mês que vem. Agora quer que eu me mate de trabalhar? Vá comer merda. Você não a poupa nem um pouco. Depois de dizer isso, você se vira para voltar para o quarto. Além de nunca ter sido próxima de você, quando parte para a agressão, não tem piedade. Beliscar a cintura, puxar o cabelo, chutar são coisas comuns. Quando criança, você achava que era a forma das irmãs demonstrarem afeto, uma brincadeira normal. Então não resistia. Mas foi isso que fez Ji Qingyin falar tanta besteira. Mas agora você para. Seu olhar fica frio e você diz, tente se mexer de novo agora. Ao ouvir isso, Ji Qingyin enrijeceu por completo, lembrando-se da cena de você agredindo seu pai, Ji Jialian. Ela ousava bater até no próprio pai. Se ela bancasse a valentona, o resultado seria desastroso.
Imediatamente, ficou furiosa e jurou: você vai ser punida pelos céus por tratar sua família assim. Você não se importa com ela e bate a porta do quarto com força, isolando todo o ruído irritante. Senhorita, volte para casa e descanse mais cedo. Tia Wang apareceu na escada em algum momento, aconselhando-a com um rosto cheio de complexidade, com todo o seu coração. Ji Qingyin virou-se para descer as escadas, emburrada. Serviu uma taça de vinho tinto do armário de bebidas e bebeu-o furiosamente, limpando as lágrimas de mágoa dos cantos dos olhos e resmungando, como esperado, é uma ingrata que não vale a pena criar. Senhorita, vocês também não a criaram, tia Wang lembrou fracamente. Ji Qingyin olhou para trás chocada. Será que ela não comeu nada da família Ji? Não fomos bons com ela? Ji Qingyin ainda tinha uma voz doce e estava prestes a listar os benefícios que lhe proporcionou, mas hesitou por um longo tempo. Ela não conseguiu dizer uma única palavra. O jovem mestre Yan também não precisa dessa comida, tia Wang insinuou. Desde que ela começou a viver com vocês há 3 anos, ela fez muitos esforços abertos e secretos. Quase todos os dias ela tentava ser amigável, mas era ignorada. Mas ela ainda se dedicava silenciosamente, sem guardar rancor. O presidente tem problemas de estômago há anos. Ela cozinhava remédios para o estômago, era boa em ajustar a condição física. A senhora sofria de insônia e dores de cabeça. Ela aprendeu sozinha acupuntura e massagem da medicina chinesa. A senhorita mais velha está sobrecarregada de trabalho. Ela fica acordada até tarde todas as noites para fazer análises de projetos. A tia Wang tagarela sem parar. As palavras indiretas são incontáveis reclamações. Ela trabalhou na família Ji por mais de 20 anos, vendo você crescer desde criança. Ela já o considera um sobrinho, então hoje não pôde deixar de dizer algumas palavras a mais. Pare de falar, pare de falar. Mas Ji Qingyin não se atreveu a continuar ouvindo, cobrindo os ouvidos com dor. Seu coração já estava cheio de culpa. Nesse momento, muitas memórias empoeiradas vieram como uma maré, e ela de repente percebeu que a tia Wang estava certa. Todos nesta família lhe devem. E ela não deve nada a ninguém. As expressões de Ji Jialian e do Si Hui também não eram muito boas, um com dor de estômago e o outro com dor de cabeça e insônia. Eles se reviravam a noite toda e tinham dificuldade para dormir, seu espírito e energia estavam muito piores do que antes, e seu apetite também era muito ruim pela manhã. Pai, mãe, irmã, vocês não dormiram bem? Ji Boda tirou uma bandeja da cozinha, com algumas tigelas de mingau branco aguado em cima. Ele cuidadosamente entregou para cada um. Seu apetite não está bom, bebam um pouco de mingau para nutrir o estômago. Ji Boda disse com o rosto cheio de preocupação, mas seu coração estava constantemente pedindo crédito, embora eu tenha levantado às 5 da manhã para cozinhar isso. Eu não sei se papai, mamãe e irmã gostam de beber mingau. É tudo culpa minha por ser muito estúpido e não aprender a cozinhar. Caso contrário, se eu pudesse ser como o irmão mais velho. Cozinhar refeições medicinais seria ótimo, mas é uma pena que o irmão mais velho tenha brigado com papai e mamãe, e agora ele se recusa a cozinhar. Por um momento, as expressões de todos na família Ji eram diferentes. Ji Jialian foi o primeiro a falar: mingau branco é muito bom. Normalmente como muita comida deliciosa e fico enjoado, mingau branco me dá uma sensação de lar, sim. Du Si Hui também estava com o rosto cheio de emoção. Você não precisa trabalhar tão duro, meu filho, temos empregados. É quando você está crescendo, lembre-se de dormir mais pela manhã, sim. Ainda bem que você é sensato. Ji Qingyin também concordou por hábito, mas assim que as palavras saíram de sua boca, ela percebeu que algo estava errado. Ela rapidamente olhou para Ji Qingyi e disse: você também é sensato. Você é tão bom quanto Boda. Você é sensato. Toda a sua família é sensata. Ji Qingyi não levantou a cabeça depois de ouvir isso. Comendo seu bife no café da manhã com satisfação, ela respondeu: já que vocês gostam tanto de beber mingau branco, desejo que vocês bebam mingau branco todos os dias. Que atitude é essa? Se você não quer falar, ninguém vai te tratar como mudo. Ji Jialian ficou furioso como de costume. Ji Qingyin rapidamente persuadiu: pai, não seja tão impulsivo, vamos conversar bem como uma família. Coma. Ji Qingyi curvou os lábios sarcasticamente: quem é família com vocês? O filho biológico faz um banquete completo Manchuan com refeições medicinais. Vocês não apreciam. O filho adotivo finge jogar um punhado de arroz na panela elétrica. Cozinhar totalmente automático uma panela de mingau branco. Vocês elogiam e dizem que é delicioso todos os dias. Será que essa família não tem problemas cerebrais? Nesse momento,
Um sussurro que só você pode ouvir ressoa em seus ouvidos mais uma vez. Uma tigela de mingau branco elevou a boa vontade deles a um nível superior. Uma manhã sugou mais 60 pontos de que da sorte. Que maravilha! Você não pôde evitar um brilho nos olhos. Parece que a velocidade com que Gibod extrai a sorte das pessoas ao redor não está apenas relacionada à boa vontade da outra pessoa, mas também à duração do tempo que passam juntos. Não é à toa que ele adora pular e se exibir quando há muitos membros da família Gi por perto. Pensando na forma miserável de Gigi Alian e outros depois de terem sua sorte sugada, você não pode deixar de se encher de expectativa. 3 dias depois, na manhã de sexta-feira, a frota de carros Bentley saiu da área da vila como de costume. Você se encostou no banco traseiro do carro para descansar, mas os guarda-costas estavam todos tensos, seus olhos examinando agudamente os arredores. Quando a frota de carros dirigia lentamente até o meio da estrada Jianguai, um caminhão-tanque apareceu de repente na frente, bloqueando o caminho. Depois que a frota de carros parou lentamente, um guarda-costas estava prestes a sair do carro para verificar quando um estrondo alto soou, e o caminhão-tanque explodiu diretamente. A intensa luz do fogo e a onda de choque varreram, e os carros Bentley e os SUVs Maserati foram todos explodidos e capotados. Uma série de capotamentos de veículos veio com uma sensação de perda de peso. Todos vocês foram jogados em todas as direções, e vários guarda-costas desmaiaram diretamente. Você também ficou tonto. Felizmente, o veículo não capotou e o vidro à prova de balas não quebrou. Caso contrário, as consequências de a onda de choque da explosão quebrar o vidro seriam inimagináveis. Bang, bang, bang. Em seguida, tiros sutis vieram de todas as direções. Seus olhos varreram e 2 pães vieram em direção aos tiros. Havia pistoleiros correndo nos carros. Ao mesmo tempo, as tampas de bueiro na frente foram abertas, e alguém saiu de um esconderijo. Havia um total de 8 pistoleiros. O chefe da guarda-costas já havia dito, eles estavam todos usando pistolas com silenciador, e seus movimentos eram simples e limpos. Primeiro, eles receberam treinamento militar profissional, e ainda não foi determinado se há atiradores. Tenham cuidado. Nada mal, você sorriu ao ver isso, usando a explosão do caminhão-tanque como cobertura. Juntamente com as pistolas com silenciador, esses métodos são realmente sofisticados. Não é à toa que ele é um chefe da máfia. As pessoas sob Nie Kindlan. Em circunstâncias normais, a vigilância ao redor será temporariamente danificada. A polícia também será desviada. Se um magnata comum encontrar tal ataque, mesmo que haja guarda-costas ao seu redor, eles não conseguirão resistir. Mas você é diferente. Seus guarda-costas já sabiam que haveria um ataque, então eles fizeram um plano de resposta com antecedência. Quando o inimigo se aproximou, o chefe da guarda-costas ordenou que a frota de carros batesse loucamente para trás. Embora não tenha aberto a estrada, fez com que os assassinos que se aproximavam evitassem. Depois que as balas atingiram o vidro à prova de balas, não causou nenhum dano ao carro. Eles trocaram de armas. Depois que a porta do carro se abriu, os guarda-costas, segurando pastas à prova de balas dobráveis, saem rapidamente do carro em um país onde armas são proibidas. Embora não possam portar armas de fogo, os guarda-costas não são indefesos. Eles imediatamente abrem as pastas à prova de balas dobráveis, transformando-as instantaneamente em escudos para proteger-se, e após bloquearem as balas com os escudos, avançam diretamente para o assassino mais próximo. Uma vez em combate corpo a corpo, os guarda-costas utilizam habilmente técnicas de Sanshou e Quina, combinadas com tasers, subjugando os assassinos em instantes. No caos, ambos os lados sofrem mortes e ferimentos. Você permanece sentado no carro, com os olhos semicerrados, descansando a mente. 2 minutos depois, o som das sirenes da polícia se aproxima. Retirar! Retirar imediatamente! Um assassino usando uma máscara de fantasma ruge furiosamente, abrindo fogo para tentar arrastar seus companheiros feridos, mas assim que as viaturas policiais param, um esquadrão de policiais armados até os dentes sai rapidamente. Polícia! Não se movam! Deitem no chão! Todos no chão! Larguem as armas! Larguem imediatamente! As armas da polícia apontam indiscriminadamente para todos os presentes. Os guarda-costas, sem armas nas mãos, naturalmente não precisam ter medo, basta se esconder e deitar no chão. Mas os assassinos, sabendo que não podem escapar, ainda hesitam em se render quando são baleados até a morte por toda a polícia de forma decisiva. Este bom show começa e termina abruptamente, além de alguns feridos gemendo no chão.
Só restam sangue e balas por toda parte. Uma guarda-costas ao lado lembra: chefe, a polícia está controlando a área. Precisamos sair do carro e negociar primeiro. Não. Você está prestes a recusar quando 4 policiais armados aparecem do lado de fora da janela do carro. Eles apontam suas armas para dentro do carro e gritam severamente: saiam do carro para inspeção. Saiam imediatamente do carro, chefe. Devemos sair do carro para inspeção. A guarda-costas lembra em voz alta: embora sejamos as vítimas do ataque, antes que a polícia confirme nossas identidades, qualquer ato de não cooperação será considerado ilegal. Eles têm o direito de nos matar no local. Não. Você ainda se recusa depois de ouvir isso. Justamente quando a guarda-costas está prestes a dizer algo, ouve-se um estrondo alto. Uma explosão ensurdecedora ressoa no subsolo, e todos os tipos de terra e pedras voam no céu em meio a um clarão. Todos os veículos são lançados para fora. Muitos guarda-costas e policiais são mortos na hora. A cena imediatamente se torna caótica. Até mesmo uma grande seção da barragem do rio é explodida. Você rola algumas vezes dentro do carro. Abre a boca e cospe um bocado de sangue. O carro sofreu 2 impactos de explosão consecutivos. Todos estão feridos e em péssimas condições. Nesse momento, as guarda-costas femininas finalmente respiraram fundo, percebendo por que você não quis sair do carro. O verdadeiro golpe mortal estava aqui. Os pistoleiros anteriores eram apenas um disfarce. O oponente queria que vocês baixassem a guarda para usar explosivos. Naquela hora, essa grande explosão apagaria facilmente todos os rastros. Depois, é só lubrificar as relações. A causa toda pode ser atribuída à explosão do caminhão-tanque de combustível, sem relação alguma com uma briga entre gangues. Pela manhã, um boletim de notícias urgente interrompeu a programação da TV Pequim, 8h17 da manhã. Uma explosão de um caminhão-tanque de combustível ocorreu na rua Jianguai. A polícia isolou completamente a área e a causa da explosão ainda está sendo investigada. O número de vítimas ainda não está claro. As autoridades competentes prometeram controlar a situação o mais rápido possível. Por favor, não acreditem em boatos. Nesse momento, você estava deitado na ala VIP no último andar do Hospital Renhai, assistindo a essa notícia. Tanto dentro quanto fora da enfermaria, havia um grupo de novos guarda-costas trazidos por Shumaogon, protegendo você em todos os ângulos. Shumaogon estava sentado ao lado, descascando uma maçã. Com uma expressão sombria, ele disse: dessa vez foi realmente perigoso. Aquele cachorro do Nie Shenjian é tão traiçoeiro como sempre. Se você tivesse realmente caído na armadilha, esse incidente provavelmente teria sido encerrado como uma explosão de caminhão-tanque. Você sorriu e suspirou. Afinal, é uma sociedade harmoniosa. Como uma briga de gangues poderia virar notícia? Shumaogon franziu a testa e disse: desta vez, perdemos 2 pessoas e 5 ficaram feridas. Embora todos tenham instintivamente procurado abrigo. Mas a situação ainda não é otimista. Além disso, a polícia também sofreu muitas baixas. Isso causou grande comoção entre os superiores. A polícia municipal está conduzindo uma campanha contra o crime organizado recentemente. Nie Shenjian provavelmente não conseguirá conter esse tipo de coisa. Você zombou com desdém. Esses chamados chefões do submundo não passam de ratos de esgoto. Uma vez que o guarda-chuva protetor sobre suas cabeças desaparece, eles estão acabados. Nie Shenjian, em um momento de insanidade, causou um tumulto tão grande. Desta vez, mesmo que eu não tivesse concordado com Fan Shen, seria difícil para o outro lado escapar impune. Então, você disse em voz baixa: desta vez, eu arrastei meus irmãos para baixo. Não posso deixá-los sangrar e chorar. Desta vez, para cada um que acompanhou a equipe. 1 milhão para cada pessoa, 10 milhões de indenização para aqueles que infelizmente perderam suas vidas e todas as despesas médicas para os feridos. Além disso, mais um bônus de 3 milhões para cada um. Shumaogon concordou com a cabeça. Os guarda-costas na enfermaria brilharam os olhos. Naquele momento, a lealdade dos guarda-costas aumentou drasticamente. Há algum movimento do lado da polícia municipal? Você esfregou as têmporas e perguntou novamente. Claro que sim. Não é isso que a campanha contra o crime organizado está fazendo? Tal incidente maligno aconteceu. Embora externamente seja uma explosão de caminhão-tanque, os superiores estão muito cientes do que realmente aconteceu. Não importa o quão grande seja o poder de Nie Shenjian, ele não pode suprimi-lo. Agora, a Polícia Municipal já realizou uma reunião para discutir e aprovar uma ação abrangente contra o crime organizado em torno do Grupo Nie.
A polícia descobriu muitas evidências importantes de algum lugar e dizem que estão planejando a operação de prisão. Você sorriu satisfeito, não surpreso com isso. Família Nie. Acabou. Você jogou o tablet de lado e disse, Gonshu, vá trabalhar. Vários carros provavelmente precisarão de uma folga. Não está muito seguro ultimamente. Vou ficar no hospital por um tempo para evitar problemas. Shumaogon concordou com um sorriso. Depois que ele se levantou com sua bengala, Du Xiui chegou com Ji Qingyin e Ji Boda. Assim que Du Xiui entrou, ela não pôde deixar de perguntar preocupada. Pequeno Yan, você está bem? Que susto, mãe. Já que ele está no hospital, como pode estar bem? Ji Boda disse, regozijando-se com a desgraça dos outros, mas fingindo sentir pena ao mesmo tempo. Eu o aconselhei há muito tempo a não ser tão arrogante, mas ele simplesmente não ouviu. Os jovens não podem ser muito impetuosos. Você sofreu um revés desta vez, certo? Boda, diga menos algumas palavras. Ji Qingyin ansiosamente avançou para pegar sua mão. Ouvi dizer que vocês encontraram uma explosão de um caminhão-tanque de petróleo e muitas pessoas morreram. O que exatamente aconteceu? A sociedade secreta é tão descontrolada agora? Você levantou a mão para evitar o toque dele e se virou para o guarda-costas na porta e disse: Por que você deixa qualquer um entrar? Você não sabe que eu preciso descansar? Desculpe. Chefe. As expressões dos guarda-costas ficaram sombrias e eles rapidamente se prepararam para expulsar as pessoas. Ji Boda aproveitou a oportunidade para atiçar as chamas e disse: Mãe, eu disse para você não vir ver o irmão mais velho, certo? Veja como ele está animado e forte o suficiente para expulsar as pessoas. Estamos apenas nos humilhando. Eu vou embora. Você está com preguiça de continuar a persuadir Du Xiu e os outros a abaixarem a cabeça. Você impacientemente ordenou aos guarda-costas, expulsem-nos. Os guarda-costas agiram imediatamente ao ouvir a ordem. Os três ainda queriam dizer algo, mas foram expulsos diretamente. O quarto voltou ao silêncio novamente. Apenas você estava comendo mingau em silêncio. Você ainda quer que eu vá até Nishinjion para me desculpar e pedir perdão? As notícias estão muito desatualizadas, certo? Ao mesmo tempo, na área de vilas do Carnaval Garden no lado leste da cidade, Nishinjion estava encostado no sofá, seu coração batendo descontroladamente devido a uma sensação constante de insegurança. Pai, o que está incomodando você? Nie Qinglan perguntou preocupada quando viu. Não. Eu apenas me sinto um pouco instável demais. Nishinjion murmurou com uma expressão feia. Será que o tio Gui e os outros falharam na operação? Nie Qinglan franziu a testa e disse, improvável. Eles têm explosivos e armas. Os guarda-costas de Jian nem sequer têm armas. Em teoria, eles deveriam ter sido facilmente eliminados. Não subestime os outros. Sem armas pesadas, pistolas não são diferentes de pedaços de lenha. Nie Shenjian zombou. Em uma sociedade harmoniosa, ninguém ousa causar grandes problemas. Eles só querem explodir o oponente até a morte. Neste momento, um jovem de cabelo curto entrou apressadamente, entregou um tablet e disse ansiosamente, Tio Lao Gui e os outros provavelmente foram totalmente aniquilados. A situação ficou séria e foi parar no noticiário. Que coisa! A expressão de Nie Shenjian mudou drasticamente ao ouvir isso. Ele rapidamente deslizou o dedo no tablet, revelando a cena brutal da explosão na tela. A imagem impactante invadiu seus olhos, e ele respirou fundo, alarmado. Droga, caímos em uma armadilha. O que quer dizer? Nie Qinglan perguntou, confusa. Essa cena da explosão não é terrível o suficiente? Talvez Jian já tenha morrido na explosão. Impossível. Ele está bem, com certeza. Nie Shenjian acendeu um cigarro com as mãos trêmulas, com o rosto pálido, e disse, mas nós é que estamos encrencados. Nie Qinglan ainda não entendia muito bem. O jovem de cabelo curto suspirou e explicou, senhorita. Faz tanto tempo que isso aconteceu e Lao Gui e os outros não responderam. Isso significa que não foram todos mortos, mas sim capturados. E o fato de o adversário ter conseguido pegá-los mostra que havia uma armadilha armada desde o início. Mas até agora não recebemos nenhum sinal de alerta, o que indica que houve uma decisão unânime das autoridades superiores de nos entregar para apaziguar a situação. Em seguida, provavelmente mobilizarão a polícia para nos enfrentar. Nie Shenjian olhou para sua filha, tão ingênua a ponto de ser tola, e não pôde deixar de dar um sorriso amargo. Resumindo, estamos perdidos. Desta vez, mexemos com quem não devíamos. Quem diria que Jian era tão cruel? Disse ele. Assim que terminou de falar, o celular tocou.
O jovem de cabelo curto atendeu algumas ligações e ficou ainda mais pálido. Ele quebrou o celular, rangendo os dentes e dizendo: "A situação é exatamente como imaginávamos. A prefeitura está conduzindo uma operação especial contra o crime organizado e aproveitou para nos atacar de vez. Atualmente, várias propriedades em nome de Nian já foram lacradas, e um grande número de policiais está a caminho daqui. Aguente firme, Liu de Qinshan. Não se preocupe mais com lenha para queimar. Precisamos sair daqui agora", disse. O olhar de Nie Shenjian ficou repentinamente sombrio. Nie Qinglan estava tão assustada que quase desmaiou no chão. Como isso pode estar acontecendo? Ontem eles ainda eram os chefões do submundo no auge do poder. Como a situação mudou completamente da noite para o dia. Naquele momento, os três se lembraram das palavras que Jian havia dito naquele dia. Em meio mês, a família Nie será reduzida a cinzas. Na época, todos riram da sua fantasia. Mas e agora? Só se passaram 4 dias. Merda! O jovem de cabelo curto cerrou os punhos. Hoje à noite, vou levar alguns homens para matá-lo, mesmo que isso signifique morrer juntos. Nie Shenjian balançou a cabeça ao ouvir isso e suspirou. O vencedor leva tudo, o perdedor assume. A aposta foi feita. Entende o que significa quando a árvore cai e os macacos se dispersam? Arrumem tudo imediatamente e levem os irmãos que querem nos seguir. Irmãos com histórico limpo, arrumem suas coisas agora mesmo e levem pessoas para proteger Qinglan e levá-la para o exterior. Nie Shenjian sabia que esse dia chegaria, então não entrou em pânico. Ele tem uma grande quantia de dinheiro em contas no exterior. O suficiente para fazer Nie Qinglan feliz para o resto da vida. Quanto à cidade de Jiangou, não volte mais no futuro. E você, tio Nie? Perguntou o jovem de cabelo curto, preocupado. Vocês têm históricos limpos, peguem um avião e vão embora. Nie Shenjian sorriu amargamente. Eu tenho que sair clandestinamente por outros caminhos. O jovem de cabelo curto imediatamente se levantou para arrumar suas coisas. Pai, me desculpe. Nie Qinglan estava com o rosto cheio de lágrimas e se esbofeteava freneticamente. Nie Shenjian levantou a mão e segurou a dela. Olhou para ela seriamente e disse: "Não tenho nada de que me arrependa nesta vida. Não culpo ninguém desta vez. Mas lembre-se, não procure vingança de Jian. Você não pode vencê-lo. Além disso, não tenha mais contato com Jiboda." Naquele dia, Jian previu no escritório do diretor: "O culpado pela ruína de nossa família é ele. Agora tudo se cumpriu. Essa pessoa está definitivamente se aproveitando." Entendeu? Nie Shenjian murmurou muitas instruções. Nie Qinglan assentiu com lágrimas nos olhos e concordou. Os dois estavam cheios de tristeza pela separação entre a vida e a morte. Quando a sirene da polícia tocou lá fora, o jovem de cabelo curto finalmente levou as pessoas. Forçadamente levou Nie Qinglan embora. Mas eles não sabiam que essa separação seria eterna. Nie Shenjian não tinha intenção de escapar. Ele sabia que definitivamente não conseguiria escapar desta vez. Muitas pessoas não conseguiriam dormir se ele não morresse. Então, quando a sirene da polícia se aproximou cada vez mais, com um suspiro, um tiro soou. Uma geração de chefões chegou ao fim. A morte de Nie Shenjian foi como uma pedra jogada em um lago, causando 1000 ondas. Não apenas surpreendeu os círculos superiores da cidade de Jiangou com seus métodos, mas também desencadeou uma pequena tempestade dentro da família Ji. Na mesa de jantar, Ji Jialian, Du Xiu e outros sentaram-se juntos com expressões estranhas. Diante de uma mesa cheia de iguarias, não conseguiam demonstrar o menor interesse. "Pai, você não está brincando, está?" Ji Linlan estava com o rosto cheio de incredulidade. Jian realmente tem essa habilidade para matar Nie Shenjian? Será que é um mal-entendido? Sim, Zhu Xiui também achou inacreditável. Xiao Yan ainda é menor de idade. No máximo, ele tem Shuma Ogun como apoiador. Como ele poderia matar Nie Shenjian? Provavelmente foi um golpe de sorte. No máximo, ele tem Shuma Ogun para apoiá-lo. Como ele poderia matar Nie Shenjian? Provavelmente teve muita sorte. Com inveja, Jiboda comentou azedamente que a ação de Nie foi grande demais desta vez. Chamou a atenção das autoridades, bem no momento da campanha de combate ao crime organizado, então não é de admirar que ele tenha sido pego também. Ji Jialian balançou a cabeça com um suspiro, pensando na diferença entre seus 2 filhos. Seu filho biológico já é capaz de lutar com grandes criminosos. O filho adotivo ainda está aqui, em Macabaca. Que coincidência! Nie Shenjian passou por tantas campanhas de combate ao crime organizado e nada aconteceu.
Como ele caiu desta vez? Obviamente, Ji Yan não é simples. Este pirralho provavelmente usou as conexões e favores deixados pelo velho mestre. Ji Jialian analisou com os dentes cerrados. Que idiota! Para lutar por Aoyun, ele realmente usou favores tão preciosos. É simplesmente irracional. Se esses favores fossem usados no desenvolvimento do grupo, o grupo já teria subido de nível. Por que ainda estaríamos confinados na cidade de Jiangou? Todos foram convencidos por sua análise, e imediatamente, concordaram com esse julgamento. O velho mestre Ji operou na cidade de Jiangou por décadas. Não se sabe quantas pessoas lhe devem favores. Se Jian confiasse no favor de algum magnata, não seria impossível derrubar Nie Shenjian. Ele é tão insensível. Jilina não pôde deixar de reclamar. Ultimamente, muitos projetos do grupo não estão progredindo bem e está mais difícil ganhar dinheiro do que antes. Pai e mãe, vocês precisam pensar em uma maneira de fazê-lo entregar todos os recursos deixados pelo avô. Sim, Ji-Bod ecoou azedamente depois de ouvir isso. Dívidas de favor são recursos enormes e não podemos deixar o irmão mais velho desperdiçá-los caprichosamente. Esta é uma grande oportunidade para o desenvolvimento do grupo Ji. Ji Jialian ficou bastante comovido ao ouvir isso, mas quando pensou no mau temperamento de Jian, não pôde deixar de franzir a testa secretamente. As asas desse pirralho estão endurecendo agora e ele está falando em romper relações, fazê-lo entregar os recursos abruptamente. Definitivamente não vai funcionar. Vocês têm alguma boa ideia? Todos imediatamente se entreolharam. Todos se calaram constrangidos. Vendo isso, Ji Jialian suspirou e instruiu. Linlan, cuide do que eu te disse da última vez o mais rápido possível, por precaução. Entendido. Ji Linlan assentiu em resposta. O que ele tem que fazer é investigar os executivos de nível médio e superior dentro do grupo. Assim que descobrirem quem está muito envolvido com o velho mestre ou quem pode se aliar a Jian, eles serão gradualmente demitidos ou transferidos para posições de segunda ou terceira linha para se aposentarem. De forma alguma eles podem ser colocados em posições importantes. Em suma, Ji Jialian deve manter o poder firmemente em suas mãos. Ninguém pode desafiar sua autoridade, nem mesmo seu próprio filho. Pai. Ji-Bod perguntou de repente, onde foi Nie Qinglan? Não sei. Ji Jialan balançou a cabeça em resposta, estimando que tenha ido para o exterior, mas não sabe para onde especificamente por enquanto. Mas ele é menor de idade e tem ficha limpa, mesmo que a família Nie caia, isso não o afetará, fique tranquilo. Ji-Bod assentiu, mas sua expressão era muito feia, ele não se importava se Nie Qinglan estava bem. Apenas se importava se conseguiria tomar para si a sorte que estava nele, uma vasta sorte. Agora que ele foi para o exterior, a distância é muito grande e é impossível tomar qualquer sorte. Em outras palavras, Ji-Bod perdeu uma bolsa de sangue para se sustentar e também perdeu um grande fiador. Com essas mudanças, ele teve uma grande perda, MD, tudo por causa desse inútil do Jian. Por que você não morreu explodido hoje? Ji-Bod resmungava no fundo do coração. Depois do jantar, ele aproveitou o tempo para abrir a conta de ações que pediu a Ji Linlan e deu uma olhada. O humor deprimido e desagradável de Ji-Bod atingiu mais de 46 milhões, os números estão aumentando como uma bola de neve. Ji-Bod realmente não entende nada de ações, ele só está contando com sua forte sorte para escolher ações aleatoriamente de olhos fechados. Felizmente, o resultado não o decepcionou, a sorte é realmente como ter trapaceado, espere e verá. Isso é só o começo, quanto mais Ji-Bod pensa, melhor se sente, e até já começou a fantasiar. Quando eu me tornar um magnata do capital, como vou te controlar? Meio mês depois. Na manhã, a sede do grupo Ji recebeu um dia agitado. Dezenas de pessoas invadiram o escritório do presidente, ignorando a obstrução da secretária, e gritaram com Ji Linlan, que estava sentado na cadeira do chefe. Presidente Ji, você não deveria nos dar uma explicação? Por que eu, que estava indo tão bem no departamento financeiro, fui transferido para o departamento de limpeza para varrer o lixo? O presidente Ji acha que não estamos fazendo um bom trabalho em algum lugar? Qual é o significado de enviar este aviso de transferência repentinamente? Por favor, explique, todos clamavam em uníssono. Ji Linlan franziu a testa impacientemente, ela olhou para o rosto de cada pessoa presente, havia homens, mulheres, jovens e idosos. Envolvendo vários departamentos, do chefe do departamento administrativo ao chefe do departamento financeiro, até gerentes e supervisores. Abrangendo quase um terço dos executivos de nível médio e alto do grupo Ji neste período. Ji Jialan e Ji Linlan,
pai e filha, estão limpando todo o grupo em larga escala. Qualquer pessoa que tenha sido ajudada pelo velho mestre Ji. Os executivos de nível médio e alto que geralmente eram próximos de Ji Yan estão sendo investigados. Este grupo de pessoas foi investigado e então recebeu o aviso de transferência. A prioridade agora é ir para a sala de reuniões para conversar. Não há espaço suficiente para tantas pessoas aqui. Ji Linlan já havia previsto isso. Levantou-se para ajeitar seu terno feminino de alta costura e caminhou em direção à grande sala de conferências. Os outros, ao verem isso, o seguiram furiosamente. Em pouco tempo, Ji Linlan se sentou à mesa principal da sala de conferências. Levantou a xícara de café que a secretária trouxe e tomou um gole, dizendo: todos devem estar muito zangados. Sem entender por que receberam inexplicavelmente um aviso de transferência, certo? Na verdade, a razão é muito simples. Este é um importante plano de transformação que o grupo fez recentemente. Nos últimos anos, alguns de nossos gerentes são mais velhos e muitos são complacentes e não acompanham as tendências dos tempos. Mas eles ocupam cargos de alta gerência e se recusam a desistir, o que impede seriamente o canal de ascensão dos jovens funcionários. Também atinge muito seu entusiasmo e desejo de lutar, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento do grupo. Então, fizemos esses ajustes com dor. No futuro, um grande número de jovens será promovido. Todos só podem se sentir magoados temporariamente e se aposentar para a segunda ou terceira linha para descansar. Espero que todos sejam tolerantes com o desenvolvimento do grupo. Depois de um longo discurso oficial, Ji Linlan continuou a beber café elegantemente, ignorando completamente a multidão quase em ebulição abaixo. Que besteira! Estou no grupo há mais de 20 anos e construí a estrutura do departamento de vendas sozinho. Você diz que sou velho e complacente? Um gerente do departamento de vendas na casa dos 40 estava tão zangado que bateu na mesa e xingou. Vários projetos de rede da empresa foram todos estabelecidos por mim. Como vocês podem nos descartar depois de usar? Presidente Ji, você não tem medo de que o grupo entre em turbulência fazendo isso? Vamos fazer uma arbitragem trabalhista. Todos ameaçavam e desabafavam em uníssono. Ji Linlan colocou a xícara de café e curvou os lábios em um sorriso zombeteiro. O mundo continua girando sem ninguém. Quanto à arbitragem trabalhista, todos podem fazer o que quiserem. A transferência não reduz o salário e não é ilegal. Vocês podem fazer o que quiserem. Todos ouviram as palavras. Todos estavam tão zangados que cerraram os punhos. Que transferência não reduz o salário? O poder é mais precioso que o dinheiro. Além disso, se eles forem transferidos para a limpeza sem varrer o chão, perderão toda a sua dignidade e reputação. Naquela época, eles temem não conseguir nem levantar a cabeça ao enfrentar seus colegas. Presidente Ji, realmente não há espaço para negociação. Um gerente de meia-idade perguntou, franzindo a testa. A transferência de todos nós causará inevitavelmente uma grande flutuação no grupo. O conselho de administração pode concordar. Presidente Ji, você não precisa se preocupar com isso. Ji Linlan curvou os cantos da boca com desdém. Ji Yan ainda é menor de idade e não ocupa nenhum cargo dentro do grupo. Eu sei que todos vocês são subordinados leais do vovô e sonham em vê-lo assumir o controle do grupo. Mas agora ninguém pode salvá-los. Se alguém quiser mudar de lado e entregar os contatos e segredos principais, eu posso considerar restaurar sua posição. Caso contrário, esperem para apodrecer no departamento Balji. Sob essa chantagem e tentação, a expressão de todos ficou ainda mais feia. Agora todos entendem tudo. É óbvio que Ji Jialian está eliminando esses perigos ocultos com antecedência para impedir que seu filho tome o poder. Não se pode lutar contra o braço forte. Ji Linlan brincava descuidadamente com suas unhas postiças e zombou. E daí se o velho quiser que Ji Yan seja o herdeiro do grupo? E daí se ele deixou uma grande quantidade de ações para ele? Agora meu pai está no comando do grupo. Quem ele quiser que lidere o grupo, essa pessoa é o herdeiro. Quanto a Ji Yan, ele não passa de um pirralho odiado. Pensem bem, pessoal. Se não estiverem convencidos, podem procurar Ji Yan ou Shu Maogon. Gong Shu também tem alguma influência no conselho de administração. Vejam se conseguem mudar a vontade do meu pai. Ji Linlan varreu o público com um sorriso irônico, exercendo pressão silenciosamente sobre todos. Escolher Ji Yan ou Ji Jialian. Essa escolha é muito difícil. Escolher o príncipe significa sentar no banco de reservas e ter um futuro incerto. Escolher Ji Jialian significa traição e ter que entregar os contatos. Não se sabe se ele nos descartará depois de nos usar.
Depois de muito tempo, uma gerente de meia-idade se levantou com um sorriso frio. Que se dane. Eu lutei pelo grupo por mais de 10 anos e já estou cheia de doenças ocupacionais. É uma boa hora para descansar no departamento Balgi. É isso aí, que se dane. Eu não vou servir a essa gente. Querem tirar meus contatos e segredos exclusivos? Nem pensem. Depois que todos os executivos franziram a testa, todos saíram lentamente da sala de conferências, deixando Gillian furioso, com o rosto pálido. Ele pegou a xícara de café e a jogou no chão. Ótimo, ótimo. Espero que vocês sempre tenham essa coragem. Acham mesmo que podem lutar contra o grupo só porque tem Jian como apoio? Estão sonhando. À tarde, você e Shumaogon suavam no campo de golfe. Que se danem. Interessante. Jian sorriu. Vários representantes da alta administração do Grupo Ji, que estavam sendo ignorados, estavam parados ao lado, tentando agradar as ações malignas de Gillian e sua esposa. Agora o pequeno departamento Balgi do grupo quase se tornou uma grande confusão. Todos os gerentes gerais, vice-presidentes e diretores foram colocados lá. Agora todos estão ociosos todos os dias. Fomos deixados de lado. É verdade, não sabemos o que fazer agora. Jovem mestre Ji, nos dê uma ideia. Se não resolvermos isso, tememos que tenhamos problemas. Olhares críticos se voltam para você, cheios de sondagens, como se duvidassem da sua capacidade de liderar. Essas pessoas não perderão tempo com você se não virem resultados. Você se firma com leveza e acerta a tacada. A bola de golfe descreve uma parábola perfeita. Caindo perto do buraco, a metros de distância, você sorri satisfeito. Exatamente. Quem mais poderia assumir o grupo deixado pelo velho mestre além de você? Ji Xiaonin é jovem, mas foi cultivado desde cedo, passando a maior parte do tempo no escritório do grupo. Nós confiamos em você. Assim que você atingir a maioridade, poderá herdar 30% das ações, e então, com a Gongxu unindo um grupo de antigos acionistas, a vantagem estará do nosso lado. Todos se manifestam entusiasticamente, mas você balança a cabeça, rindo levemente. Inútil. Ji Jialian, essa velha raposa, não é bom em expandir territórios, mas é extremamente cruel em lutas internas. Em tanto tempo, ele pode usar meios como diluição e hipoteca para se livrar das ações. Processar é complicado e demorado, ele pode me levar à falência. Dizendo isso, a atmosfera no local se tornou repentinamente mais tensa. Você continua. Na verdade, nunca pensei em herdar o Grupo Ji. Embora este seja um império construído pelo velho mestre, após décadas, o grupo já está decadente, com muitos problemas internos. Não quero desperdiçar minha energia discutindo com o conselho todos os dias. Quer dizer que você quer criar um novo grupo? O vice-presidente de meia-idade tem um brilho nos olhos. Correto, você concorda. Originalmente, eu queria criar uma estrutura de grupo depois de atingir a maioridade e gradualmente atrair vocês. Mas agora Ji Jialian e sua filha estão tramando isso. O plano provavelmente terá que ser adiantado. Em breve pedirei a Gongxu que vá a Hong Kong para registrar uma empresa multinacional. Ele será o representante legal, e eu serei o maior acionista. Herdar a herança do avô requer maioridade. Mas não há restrição de idade para ser acionista de uma empresa. Esta é a única maneira de evitar riscos e construir uma estrutura rapidamente. Os olhos de todos brilham instantaneamente, a respiração também se torna gradualmente mais rápida. Você se posiciona e acerta outra tacada. No ambicioso projeto imaginado, o nome do grupo é provisoriamente Hong Seng, e as futuras indústrias envolverão finanças, internet, investimento, indústria, setores como imobiliário, beleza e medicina. O mapa se expandirá para todo o mundo. Quero construir um gigante de trilhões. Vocês deixarão este pequeno lago que é o Grupo Ji. Seguindo-me, vocês serão ainda mais gloriosos. Por um momento, todos os presentes ficaram cheios de fervor. Embora ocupem cargos elevados, a maioria já não está satisfeita com aposentar no Grupo Ji. Muitas pessoas ainda querem expandir o território. O plano que você descreveu para o governo. E suas expectativas psicológicas. Grupo Onshin. Que bom nome, bom. Não só exige recomeçar do zero, mas também não pode faltar nós, certo? Já estou farto dos rostos de Ji Jialian e sua filha. Pedimos demissão para ir com você. Várias pessoas se manifestaram apressadamente. Você acenou com a mão para impedi-los. Não. Por que pedir demissão? Fique obedientemente no Grupo Ji para se aposentar e descansar. Os procedimentos do Grupo Onshin ainda precisam ser executados por alguns meses.
Aproveite os benefícios, não é bom? Haha. O vice-presidente de meia-idade riu alegremente. Estes anos todos passei noites em claro acompanhando clientes. Meu corpo está cheio de doenças grandes e pequenas. Se eu pudesse descansar bem por alguns meses, minha vida poderia ser prolongada por alguns anos. Que bom! Voltarei e avisarei a todos. Relaxe no departamento de Balgi. As pessoas ao redor riram alegremente. Você também começou do zero. Relaxar é relaxar, mas não denunciem à vontade, se houver problemas internos no grupo. E também não percam deliberadamente dados importantes do projeto, roubem os parceiros dos outros, incentivando seus subordinados. A demissão coletiva é muito imoral. Haha, todos riram novamente. Nos dias seguintes, o grupo Jishi realmente passou por turbulências. Um terço dos executivos seniores foram transferidos para o departamento de Balgi. Todos os dias, um monte de gerentes e supervisores se reuniam para beber chá e conversar ociosamente. A vida era tão confortável que, quando a notícia se espalhou, chocou todo o mundo dos negócios da cidade de Jian. Alguns se alegravam com o infortúnio alheio, outros tiravam proveito da situação, e muitos outros secretamente temiam os meios cruéis de Gigi Alian. Embora Gigi Alian tenha feito muitos preparativos, ainda assim substituiu apressadamente. Tantos executivos de nível médio e alto ainda trouxeram um impacto considerável ao grupo. Em poucos dias, Gilino estava tão ocupado que quase vomitou sangue. No escritório do presidente, vários documentos estavam empilhados como montanhas. Gilino folheava os documentos com o rosto cansado. Vários secretários estavam trabalhando freneticamente ao lado. A eficiência com que vocês fazem as coisas é muito baixa. Vocês não conseguem lidar nem com esses documentos. Se continuar assim, vocês ainda querem o bônus deste mês? Todos vocês vão fazer hora extra hoje à noite. Não importa o que aconteça, vocês devem organizar os documentos para mim. Gillian bateu os documentos na mesa com raiva, enquanto massageava as têmporas e criticava. Uma pequena secretária quase chorou de frustração. Antes, todo o trabalho de triagem e categorização desses arquivos era feito pelo assistente especial Lee. Não estamos familiarizados com isso. Gillian bateu na mesa com raiva e disse: Assistente especial Lee, você também sabe que ele é apenas um assistente especial. Ele não é nenhuma pessoa com 3 cabeças e 6 braços. Por que, assim que ele sai, vocês 5 não conseguem dar conta desse pouco de trabalho? O assistente especial Lee está no grupo há mais de 10 anos e está familiarizado com todos os departamentos. Não podemos nos comparar a ele. Sim, a carga de trabalho dele sozinho, dividida, nós 5 não conseguimos assumir. Presidente, que tal contratar mais alguns secretários? Justamente quando todos reclamavam cautelosamente, uma secretária entrou correndo. Lembre-se, o que houve de ruim desta vez? Gillian estava impaciente. A rede interna da empresa repentinamente entrou em colapso, os departamentos financeiro e de investimento, etc. Todos ficaram paralisados. Se não for reparado o mais rápido possível, é provável que cause um grande impacto em nosso grupo. A secretária disse ansiosamente: se a rede entrar em colapso, conserte-a. Qual é o problema de me procurar? Onde estão as pessoas do departamento de engenharia de rede? Gillian franziu a testa e bateu na mesa. Eles estão consertando. No entanto, eles disseram que a rede interna do nosso grupo envolve dezenas de departamentos e mais de uma dezena de subsidiárias. A estrutura interna é extremamente complexa. Uma vez que ocorra um bug, é provável que entre em colapso em toda a linha. No passado, a segurança da rede e a manutenção do programa eram da responsabilidade do engenheiro Lee Gong do departamento de engenharia. Agora que ele foi transferido para o departamento de limpeza por você, eles estão temporariamente sobrecarregados com muitas implantações de dados originais. Gillian sentiu um aperto na garganta, sentindo-se tonto e amaldiçoando com os dentes cerrados. É assim de novo. O enorme departamento de engenharia de rede é um bando de lixo que não faz nada? Um Lee Gong foi embora e eles não conseguem mais trabalhar, certo? Continue a instar eles a consertar. Se não consertarem logo, todos terão seus bônus trimestrais deduzidos. Sim. A secretária saiu apressadamente, mas assim que ela saiu, outro secretário entrou rapidamente. Gillian já estava desesperado ao ver isso e perguntou exausto: o que mais aconteceu? Se não for importante, não precisa dizer. O departamento tributário notificou que devemos apresentar uma explicação detalhada até o final deste mês. O quê? Gillian pulou imediatamente. Questões tributárias não são pouca coisa.
Uma vez que o departamento tributário determine que há um problema com as contas, na pior das hipóteses, haverá multas pesadas e, na pior, a empresa será fechada para retificação. Gillian perguntou com um olhar penetrante. As questões tributárias não foram um problema por tantos anos. Como é que de repente alguém denunciaria? O secretário lembrou com um sorriso amargo. Provavelmente é o vice-gerente-geral do departamento financeiro, Ling Jie. Ele está no grupo há mais de 10 anos e conhece todos os tipos de contas grandes e pequenas. Naturalmente, não há problema com as contas que ele manipulou no passado, mas se ele quiser deliberadamente causar problemas, também sofreremos. Esse canalha. Gillian ficou tão furioso que varreu todos os arquivos da mesa para o chão, respirou fundo algumas vezes antes de se acalmar e disse: As contas do nosso grupo sempre estiveram corretas. Peça ao departamento financeiro para trabalhar horas extras para preparar uma demonstração detalhada e se comunicar com a administração tributária. Entendido. O secretário prontamente entregou outro documento. Além disso, houve um problema com as declarações alfandegárias de vários pedidos nossos no exterior recentemente e foram rejeitadas pela alfândega. Dê uma olhada. Ao ouvir isso, Gilila entrou em colapso completamente e seu corpo cambaleou, quase incapaz de se manter de pé. Não preciso dizer que é uma retaliação maliciosa daqueles executivos seniores e médios que foram transferidos para o departamento de limpeza. Essas pessoas teimosas. Gillian rangeu os dentes de ódio. Lembre-se, o presidente já ouviu falar do caos dos últimos dias. O secretário hesitou antes de dizer, ele pediu que você resolvesse as coisas o mais rápido possível. Você acha que devemos chamar de volta alguns dos vice-presidentes? Chamar o quê? Acabei de transferi-los e já vou chamá-los de volta? Não temos dignidade? Gillian recusou resolutamente. Eles realmente pensam que o grupo não vai funcionar sem eles? Querem que eu implore a eles? Sonhem! Você vai imediatamente notificar todos os departamentos para intensificar as verificações de problemas, especialmente o Departamento de Engenharia de Rede e o Departamento Econômico e Comercial. O Departamento Financeiro deve ser cobrado com mais frequência. Quem for competente será promovido imediatamente. Eu não acredito que não consigo controlar a empresa. Sim, o secretário hesitou. Finalmente, ele suspirou e saiu. No escritório no terceiro andar da mansão da família Gigi Ali examinou o relatório em suas mãos. Seu rosto estava tão sombrio que poderia pingar água. O que está acontecendo ultimamente? Por que há problemas internos frequentes no grupo? Além disso, todos os projetos em andamento estão com problemas. É muito provável que o grupo enfrente enormes perdas. O que você está fazendo? Você ainda consegue ser o CEO? Se não consegue, vaza logo. Gigi Alian estava obviamente furioso, e uma série de perguntas e xingamentos saíram de sua boca. Gillian foi forçado a morder o lábio inferior no lugar. Um olhar de humilhação brilhou em seu rosto enquanto ele reclamava em voz baixa. Não foi você quem disse para mandar as pessoas para cidades de segundo e terceiro escalão? Mas todos eles são competentes. Fazer um movimento tão grande de repente, como as pessoas não fariam algo? Mesmo que eles não façam nada, teremos que passar por um período de turbulência quando enviarmos pessoas para assumir seus trabalhos. Tudo isso não foi previsto há muito tempo? Ao ouvir isso, Gigi Alian ficou sem palavras de raiva. Ele realmente entendeu que essa era sua própria decisão. Mas como chefe de família e presidente do grupo, como ele poderia admitir que foi seu próprio erro de decisão? Então, Gigi Alian continuou a resmungar. Não é culpa sua por ser incompetente? Se sua capacidade de adaptação fosse maior, por que você não consegue suportar um pouco de turbulência? Gillian ficou ainda mais deprimido e magoado, mas não ousou responder mais. Só posso engolir essa raiva. Em seguida, Gigi Alian jogou alguns documentos e disse com raiva. Estes são os 4 projetos que você aprovou da última vez. 3 deles têm problemas em diferentes graus e o progresso não atingiu as expectativas. Os lucros estão ainda mais distantes. Quanto ao empréstimo ponte de 847 milhões da fábrica de ferragens Ruixinguin, é ainda mais problemático. Já passou o período de empréstimo de curto prazo, mas a outra parte se recusou a pagar. O que está acontecendo? Gillian ficou imediatamente coberto de suor frio ao ouvir isso. Embora 847 milhões não seja muito. Não faz muito tempo desde a última perda da Tengen Pharmaceutical. Se esse dinheiro não puder ser recuperado, será difícil para o conselho de administração. Da última vez, perdeu um trimestre de lucro. Se perder outro trimestre desta vez, Gillian explicou cautelosamente. Não deveria ser assim.
Empréstimos ponte são apenas nós emprestando dinheiro para a fábrica de ferragens Hui Xinyin para pagar seus antigos empréstimos, e então eles pegam empréstimos do banco para nos pagar de volta, certo? Deve ser apenas que o processo ainda não foi concluído. Ji Jialian ficou com dor de cabeça de raiva e acenou com a mão e instruiu: pare de falar bobagens. Ligue imediatamente para esclarecer. Rápido. Bom. Ji Linlan ligou para a secretária com o couro cabeludo dormente. Não demorou muito para que a secretária enviasse uma mensagem. Depois de ouvir, o rosto de Ji Linlan ficou pálido, seus lábios tremiam violentamente e ele não ousava se apoiar. Ji Jialian perguntou com um rosto forte e calmo: o que aconteceu? Ji Linlan disse com um sorriso amargo: a secretária acabou de perguntar ao banco, dizendo que a fábrica de ferragens Hui Xinyin não pagou nada. O chefe deles até viajou para o exterior recentemente. Você... Ji Jialian sentiu dor no peito de raiva, cambaleou e quase desmaiou no local. Ji Linlan ficou tão assustado que rapidamente pegou pílulas de ação rápida para ajudá-lo a tomar. Ji Jialian amaldiçoou depois de muito tempo: chame a polícia. Você não enviou ninguém para monitorar depois de emprestar o dinheiro? Você não é nem um pouco melhor que seu irmão. Ji Yan nunca cometeria um erro tão básico como você. Assim que essas palavras foram ditas, a mulher e a criança ficaram em silêncio. Eles sabiam que Ji Yan era a pessoa com o maior talento comercial nesta família. É que ninguém está disposto a admitir. Agora, sofrendo reveses repetidos, eles não puderam deixar de sentir falta dos dias em que Ji Yan estava por perto. Ji Jialian disse com uma voz rouca e baixa: chame a polícia. Não divulgue este assunto por enquanto e tente remediá-lo o máximo possível. Se não funcionar, você só pode renunciar à sua posição. Entendido. Ji Linlan discou o telefone com um rosto triste, mas o chefe da fábrica de ferragens Hui Xinyin já estava no exterior. E estima-se que o dinheiro já tenha sido transferido. É tarde demais para chamar a polícia agora. A Jishi Group está fadada a sofrer essa perda. Então, Ji Linlan saiu do escritório abatido. Os reveses repetidos o fizeram duvidar muito da vida. Como filha da família Ji, ela recebeu os melhores recursos educacionais desde pequena e já foi admirada por inúmeras pessoas. Como ela não se compara a Ji Yan? No corredor, Ji Boda caminhou com 2 xícaras de chá calmante. Irmã mais velha, você está bem? Ji Linlan balançou a cabeça e forçou um sorriso. Estou bem, apenas o trabalho não está indo bem. Ji Boda entregou a xícara de chá em suas mãos atenciosamente. Beba uma xícara de chá. A expressão de Ji Linlan se suavizou e ela suspirou. Se Ji Yan fosse tão atencioso quanto você. É tudo culpa desse pequeno canalha. Ele surgiu depois e acabou estragando vários projetos do grupo. Agora, todos os departamentos estão em caos. Não pode ser. Você não consegue resolver com suas habilidades? Ji Boda confortou, perplexo. Ji Linlan sentiu seu rosto queimar de vergonha. Sim, Ji Yan ainda nem entrou e já está causando turbulência no grupo. Se ele entrar no grupo no futuro, o que acontecerá? Será que nunca serei tão bom quanto este irmão mais novo? Ji Linlan sorriu amargamente, zombando de si mesma. Esquece, não quero pensar nisso. Depois de ser demitida do cargo de presidente daqui a algum tempo, vou para o exterior para relaxar. Demissão do cargo? Ji Boda ficou chocado ao ouvir isso. Ele disse apressadamente: irmã mais velha, não desanime. Não é só perder muito dinheiro? Eu tenho uma maneira de ajudá-la a reverter a situação.